Mas acho que, primeiramente, como sempre, eu gostaria de agradecer. Acho que é o momento único da gente se reunir, nós, como profissionais da área da saúde, da indústria farmacêutica. A gente sabe que o performance ajuda a ter um pouquinho de visibilidade dos trabalhos da marca, mas hoje a gente não podia deixar de discutir um pouquinho sobre mercado, sobre velocidade da informação, sobre esse novo contexto. Então, acho que é o momento de reflexão. Então, muito mais do que a gente ver os resultados e quais são os destaques da indústria, é a gente refletir um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. Eu queria agradecer todos os convidados, o Marcos, a Patrícia. A gente tem um painel lindo, onde vai estar o Júlia, a Silvia, a Carla, onde a gente vai falar um pouco sobre produtos, sobre marketing, sobre ESG, né? ESG é muito da amplitude de tudo que a gente tem discutido dentro da indústria, da bandeira, que é muito maior do que a gente via, né? Ou que a própria população vê. Fala em ESG, pensa em sustentabilidade, reciclagem. Hoje a gente vai muito além. Então, são várias discussões. E eu só tenho a agradecer, porque eu acho que é muito tempo que a gente tem trabalhado junto e vocês sempre prestigiando, né, nos eventos onde a gente tem alguma informação para levar. Eu vou chamar a Patrícia para dar as boas-vindas a todos e a gente segue na agenda. Vai lá, fica à vontade. Bom dia, tá funcionando bem? Bom dia. O Cássio falou de um painel lindo. Eu acho que a gente tem hoje uma agenda de luxo, né? Nós temos o nosso CEO, Marcos Cagliari, que vai estar falando com a gente sobre contexto e como atualmente contexto é tudo nesse mundo pós-pandemia. Depois, nós vamos ter o Nelson Mussolini falando com a gente, que é o presidente do Sindus Pharma. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um painel de discussão luxuosíssimo também, onde a gente conta com a Silvia, da Bayer, a Carla, da Danone, o Júlio, da Steinker's, a Tânia Cerqueira, da Ipsos, e o Cássio, claro, vai estar moderando esse painel. Antes da gente apresentar o performance, que eu sei que é o momento tão esperado de hoje, onde todos estamos curiosos com o que vamos ver, nós vamos falar um pouco do Ipsos Digital. Ipsos Digital é a plataforma digital da Ipsos. O Cássio esteve conversando com vocês nas últimas semanas e ele colheu algumas preocupações que estão muito prementes no dia a dia de vocês, da indústria, e ele construiu um questionário ontem com a ideia de mostrar para vocês hoje a agilidade do Ipsos Digital. Como nós vamos falar de contexto, e o contexto importa, e muitas vezes nós precisamos de respostas muito rápidas, nós queríamos mostrar para vocês essa plataforma hoje, um pouquinho antes da gente falar do performance, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, é realmente um privilégio ter essa sala aqui hoje, e eu queria passar para o Marcos. Bom dia, pessoal. Que prazer revê-los. Oh, Nelson, que prazer ter você aqui, que legal, a todo o painel. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar, vai dar início, vai abrir, falando um pouquinho do contexto. Não chega a ser uma novidade, quem participa dos nossos eventos sabe que a gente fala disso, mas a verdade é que hoje a gente tem o contexto tendo um peso muito maior na compreensão do cenário e muito maior na decisão de marca. A Y lançou uma nova narrativa de que analisa como as decisões de marca são tomadas e a gente conseguiu quantificar isso. 52% das decisões de marca hoje são tomadas considerando o contexto em que as pessoas estão inseridas como principal variável. Isso, obviamente, estamos falando de contexto geral, que é o contexto que é o que a gente vai discutir aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas também um contexto em que as pessoas estão, o contexto em que elas estão vivendo, o momento em que elas estão. Quer dizer, esse olhar do contexto ele adquiriu uma importância absolutamente essencial e é por isso que a gente sempre busca essa informação. Eu queria começar abrindo com... são todas informações da Ipsos que a gente vai mostrar, de diversos estudos, e eu vou tentar descrever os estudos que a gente usa aqui como base para essas apresentações. Primeira informação é a informação de rumo do país. É uma informação muito ácida. A gente pergunta para as pessoas se elas acham que o país está no rumo certo ou no rumo errado, e eu peguei aqui uma série histórica desde 2014, portanto, mais ou menos nos últimos 10 anos. O que vocês vão ver é que a gente vinha com um descolamento muito grande, né, uma abertura muito grande entre a percepção de rumo errado, que é essa linha aqui de cima, e a percepção de rumo certo.
todo começo de administração, né, começo de uma nova presidência, como vocês veem ali, por exemplo, em 2019 e em 2023, essa curva fecha, quer dizer, há um otimismo natural do brasileiro, começamos um novo governo, agora vai, agora a gente acredita. Isso tem acontecido constantemente, só que esse otimismo, mais recentemente, ele foi até mais ou menos meados do ano passado, como vocês podem ver aqui, depois ele começa a se embananar, depois ele começa a andar de lado, talvez até com uma tendência ligeiramente queda. Este é o momento que a gente está, é um momento de indefinição, depois de mais de 12 meses de crescimento contínuo, de percepção de rumo certo no país, a gente chegou no momento em que as coisas estão derrapando. Vocês devem ter visto pesquisas, por exemplo, da semana passada de favorabilidade ao governo, que ela começa a cair pela primeira vez desde o começo da administração. Entretanto, a gente olhar no ponto de vista longitudinal, o que a gente vê... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar. O que a gente vê é que ainda estamos num nível positivo. Quer dizer, há aquele embananamento, aquela confusão ali, aquele emaranhado de idas e vindas, mas 51% de rumo certo é um dos números mais altos da série histórica, se vocês olharem bem. Então, a percepção é que a gente está num momento que, obviamente, não é ruim na percepção dos brasileiros, na percepção da gente, mas ele está com uma tendência ligeiramente queda aqui. E se comparar esse número com os outros países do mundo, eu fiz uma comparação aqui com alguns países, Brasil, México e Argentina, por exemplo, versus América Latina, versus Europa e Ásia, a situação de Europa e Ásia é muito pior na percepção da sua própria população. Vocês podem olhar aqui, 51% que eu descrevi no Brasil, acho que está no rumo certo, 55% no México, inclusive tem uma eleição presidencial de novo esse ano, e na Argentina, que acabou de ter uma nova presidência, uma nova eleição em que foi eleito uma diametralmente oposta, uma proposta diametralmente oposta do que estava antes, as pessoas estão apostando que, pelo amor de Deus, tem que dar certo. 60% acham que está no rumo certo. Esse número vem caindo desde o começo da eleição, mas ainda, obviamente, positivo. Mas a situação do mundo não é uma situação confortável. É isso que eu queria compartilhar com vocês. É o que a gente vem chamando de policrises, né? São muitas crises simultâneas, como conflitos geopolíticos, como problema de energia, como pressão de emprego, que a gente está vendo que elas se retroalimentam. Este é um cenário de policrises que passa principalmente na Europa. Outro índice que a gente apura mensalmente é o índice de confiança do consumidor. Esse é o apurado pela Ipsos, ele é um resultado de 4 subíndices, é um índice bastante completo. A gente apura mensalmente em 31 países. E mais uma vez o que a gente vê é esse nervosismo do dia a dia, né? Os números têm muitos picos e vales. Mas desde o fim das restrições de mobilidade com o fim da pandemia, a gente vê o índice de confiança crescendo consistentemente. Ele cresceu aí praticamente 2 anos ininterruptos até a gente chegar naquele índice 60. O que ele quer dizer? Esse não é um percentual, é um índice, ele vai de 0 a 100, né, sendo 100 total confiança, 0 nenhuma confiança, e 50 é o índice de neutralidade. Tudo que é acima de 50, a gente nota um otimismo, ou seja, uma confiança do consumidor, da gente. Né? Tem diversas consequências, isso eu já vou comentar. Mas o que a gente percebe mais uma vez é a mesma coisa que a gente viu no gráfico anterior. Ele sobe até esse 60,1, que é mais ou menos em junho. Deixa eu ajudar vocês aqui. Aqui, 60. Olha que legal isso aqui, ó. Esse 60,1, que é um dos índices mais altos da última década, se vocês olharem bem. E depois ele começa a patinar, quer dizer, isso desde a segunda metade do ano passado até o começo desse ano foram números muito instáveis, nas últimas 5, 6 leituras eles caem 4, quer dizer, ainda há uma indefinição do que está acontecendo e obviamente uma exigência maior por parte das pessoas para que dê resultado. Por que esse número é importante? Esse número é o que a gente chama de uma métrica-chave de contexto, o índice de confiança. Existem várias outras métricas-chave de contexto que são números que tentam representar como as pessoas estão se sentindo naquele particular momento. E o que a gente nota é que além da métrica que ele se propõe a medir, por exemplo, confiança do consumo, que obviamente está ligado com propensão a gastar mais, menor sensibilidade a preço, quer dizer, eu quero gastar mais, eu quero experimentar coisas novas, mas ele carrega uma porção de outras consequências no comportamento que não são tão intuitivas e que a gente consegue documentar por séries históricas com as quais a gente trabalha. Por exemplo, as pessoas começam a priorizar mais necessidade ou elas pressionam as lideranças, sejam empresariais, sejam públicas, a lidarem mais com temas econômicos quando os números estão ruins. Elas são mais insulares, elas são mais preconceituosas, elas são mais xenófobas quando os números estão negativos. Quer dizer, é uma série de consequências que são consequências comportamentais. É óbvio que quando a percepção é mais positiva, acontece tudo isso que eu falei com o sinal trocado. Há uma preocupação muito maior social, muito mais ambiental, há pressão por menos regulamentação. Então o que a gente nota é que esses números eles adquirem uma importância que vai muito além da métrica em si. Ela traduz
qual é o mood, qual a sensação, qual a percepção das pessoas naquele momento. Daí o que a gente, essa importância que a gente dá tão grande para olhar essa informação. Entretanto, isso é aquele mais visível, né? Aquele nervosismo, aquela coisa que muda no dia a dia, que é a ponta do iceberg, a ponta visível. A gente também se propõe a tentar interpretar o que está embaixo, o que está não visível na superfície, que são coisas menos óbvias, mas igualmente importantes para a gente como empresários, como marca, como marqueteiros, por exemplo, também perceber e influenciar o nosso comportamento. Um dos índices que a gente gosta muito, essa informação também é mensal, e aqui eu estou trazendo a informação de fevereiro, é o que preocupa as pessoas. A gente pergunta para as pessoas de cada país, esse estudo é feito em 31 países, todos os meses, quais são suas 3 maiores preocupações. Como a gente pergunta 3, esse número não vai somar 100, ele é maior do que 100%. E a gente vê que, mais uma vez, já desde o começo do ano, crime e violência aparece como a principal preocupação dos brasileiros. Seguido de pobreza e desigualdade social, praticamente um empate técnico, se vocês olharem aí. Em terceiro, saúde, uma informação, obviamente, mais relacionada com a nossa atuação aqui, mas que está sempre, saúde está sempre entre os 3. Eu vou mostrar alguns em particular aqui para vocês. Só como comparação, eu trouxe a média dos 31 países, a média do que a gente chama dessa média global, são 31 países que representam todos os continentes e países de diferentes tamanhos. A inflação está no seu 32º mês como principal preocupação do mundo. Não é o caso no Brasil. Brasil, não que a inflação esteja sob controle, acho que está até mais sob controle do que vários outros países, mas é que a gente tem tantas outras preocupações mais prementes que elas ganham precedência nessa eleição. E aí a inflação, pobreza, desigualdade, crime e violência é a média dos 31 países. Obviamente os países variam muito, por exemplo, ontem a gente apresentou os dados da França, aparecem imigração com um problema seríssimo e meio ambiente. Eu queria chamar a atenção para 4 preocupações aqui que são citadas nessa pesquisa. A primeira delas é o número 1 no ranking, que é crime e violência. Ela nunca tinha sido a número 1 no ranking. Nunca. Em nenhum momento a gente apura isso há quase 20 anos. Isso começou a acontecer agora, no segundo semestre do ano passado, final, acho que foi a partir de novembro, que ela assume o número 1. Portanto, ela é uma coisa nova que está acontecendo, com tanta importância, com tanta intensidade, e a gente sabe por que está acontecendo. Né? Acho que a gente está percebendo muitos crimes midiáticos, a violência ganhando muita visibilidade, isso pesa, mas também voltando a crescer índices que vinham historicamente sendo reduzidos. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. O segundo é pobreza e desigualdade, vocês viram que é a segunda preocupação do mundo, a segunda no Brasil também. Ela também nunca tinha sido o número do ranking até a pandemia. A pandemia escancara alguns gaps de distribuição, alguns gaps de desigualdade, como o próprio acesso, por exemplo, à tecnologia, que ficou cada vez mais escancarado na pandemia, e ela assume o número 1 no alto da pandemia, e não coincidentemente, num ano eleitoral. O que acontece é que o candidato que é mais propenso, mais bem avaliado, aquela preocupação do momento, ele normalmente ganha a eleição, pela base de dados da Ipsos, em 85% dos casos. Então, há uma triangulação aqui que é até mais interessante. Esse é um ano de eleição municipal e sugiro que a gente comece a ver isso. Mais importante que as pesquisas de intenção de voto é as pesquisas das preocupações da população. Ela diz muito mais sobre o que vai acontecer do que propriamente as pesquisas de intenção de voto, que hoje apresentam uma série de imperfeições, como a gente sabe. Bom, hoje essa preocupação está em segundo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é para temas ambientais. As mudanças climáticas aparecem só como nona preocupação mais citada no Brasil. Nona, ou seja, está em top 10, mas certamente não é uma das grandes preocupações. Entretanto, ela aparece com um percentual de menção que é absurdamente maior do que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado com menções de 1%, 2%, 5%, em anos não muito longínquos, né, em anos recentes. Agora a gente está falando em 17%. Quer dizer, há aí uma preocupação muito maior com esse tema. Obviamente isso é influenciado pela onda de calor, pelas chuvas, enfim, tem várias coisas que afetam. Mas é assim que a gente analisa o contexto, né? É a percepção com base no que está acontecendo mesmo. Certamente é um tema para a gente acompanhar aqui, ainda não se caracterizou uma tendência. A última preocupação que eu queria mencionar, que é a nossa terceira preocupação do ranking no ranking do Brasil no mês de fevereiro, é da saúde. Saúde é a única preocupação que é citada em todas as pesquisas, em todas as ondas que a gente fez, como uma das 3 maiores no Brasil. Obviamente, atingiu níveis muito mais altos na pandemia, por exemplo, Covid foi primeiro, mas saúde segundo, mas é a preocupação perene, é o que está sempre no olhar do brasileiro, como é que a gente lida com isso.
E eu acho que essa se a gente puder falar, é a beleza do nosso trabalho, é lidar com uma preocupação com algo tão importante para a população brasileira. Uma outra coisa que eu queria trazer, agora eu vou trazer dados que são do nosso estudo de tendências. É um estudo anual que a gente renova em 50 países e a gente busca explicar as 12 tendências que a Ipsos identificou como grandes tendências para onde os países estão caminhando, e a gente analisa as mudanças nessas 12 tendências. Eu separei algumas delas que eu acho que são relevantes aqui. A primeira delas, eu acho que essa análise de policrises, como eu descrevi, principalmente nos outros países não da América Latina, que estão numa situação um pouco mais confortável, um pouco melhor, ela traz nostalgia e um pouco de pessimismo globalmente. Não é uma surpresa que a tendência que a gente chama de apelo de nostalgia, ela vem crescendo consistentemente em todos os países. A gente vê as pessoas concordando cada vez mais com a seguinte afirmação: gostaria que o meu país fosse como era antigamente. Seja lá o que isso quer dizer. Quer dizer, isso é uma autopercepção. Então é uma coisa de nostálgica que afeta não apenas, por exemplo, movimentos que vangloriam, por exemplo, como era a vida durante o período de ditadura militar no Brasil, e mesmo parte mercadológica. A gente vê nas comunicações mercadológicas cada vez mais signos nostálgicos. Vocês devem ter visto, por exemplo, na semana passada, ganhou enorme repercussão uma marca famosa de chocolate comprando o Play Center. Vocês viram isso? Play Center, como se o Play Center fosse aquele símbolo da felicidade nostálgica que a gente enfrenta. Essa concordância subiu 7 pontos no Brasil em um ano só. Quer dizer, claramente tem alguma coisa aí. Um outro ponto é a decepção com a globalização. A gente vê uma reversão do movimento de globalização do começo do século. E a gente já vê uma decepção, quer dizer, aquelas promessas aparentemente as pessoas não acreditam que foram cumpridas. Hoje, as pessoas que concordam com a globalização é boa para o meu país caíram 13 pontos no Brasil. O número ainda é alto, o número ainda é acima da média global, são 64% das pessoas que concordam com isso. No mundo são 61%, então ainda é uma maioria, mas a gente vê uma queda, quer dizer, uma certa decepção. É aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, o índice, o contexto, né, o índice-chave de contexto, a métrica-chave de contexto, fazendo que as pessoas se voltem para si mesmas, para os seus próprios países, suas próprias preocupações. Outra tendência importante, e ela é particularmente gritante no Brasil, é a marca como veículo de expressão de personalidade. No Brasil, exatamente 2/3 das pessoas dizem que preferem comprar marcas que refletem seus valores pessoais. Quer dizer, o consumo como afirmação, como manifestação de valores, ele é muito importante. Inclusive no Brasil, esse número é maior do que a média global. A preocupação climática, né, que precisamos mudar o nosso comportamento com relação ao meio ambiente ou caminhamos para um desastre, até uma afirmação bastante ácida para a gente conseguir medir. A gente vê um número de 3/4 de todo mundo, tanto no mundo como no Brasil, concorda com isso. Quer dizer, já há uma percepção universalizada de que há uma necessidade de mudança comportamental imediata, não é mais uma ilusão, e nem no Brasil, nem no mundo isso não acontece mais. Quer dizer, a gente já está vendo essas preocupações ou esse ponto como muito, muito, muito importante. A gente, inclusive, especificamente na parte de ESG ambiental, a gente fez uma segmentação, também foi feita em vários países, eu vou mostrar alguns dados aqui, e a gente encontrou 5 segmentos, quer dizer, maneiras com as quais as pessoas se comportam no tema ESG. E a gente vê aqui esses 5 segmentos aqui que eu estou mostrando, eles variam de intensidade, né? Desengajados é realmente a pessoa que não sou eu que vai salvar o mundo e eu não mudo meu comportamento por isso, que seria o menos comprometido com temas, até o máximo, o mais comprometido nessa gradação, que seriam os ativistas. Já passou da hora da gente agir. Né? E aí tem os desinteressados, seletivos, dispostos. São 5 segmentos bastante úteis, a gente percebeu que cruzar ele com o setor de comportamento faz muito sentido. E quando a gente analisa a prevalência de cada um desses segmentos dentro dos países, a gente nota, acho que tem 2 coisas que eu queria chamar a atenção. O Brasil está aqui, acho que vocês não conseguem ver o número aqui, mas eu com a minha grande tecnologia vou mostrar para vocês. O segmento de ativistas, o Brasil apresenta a maior prevalência dele do que qualquer outro país, 35%. 35% das pessoas, de nós, nos declaramos ativistas, ou seja, achamos que já passou da hora da gente agir, e acho que isso se explica um pouquinho quando a gente coloca aquela preocupação que eu mostrei crescendo em números exponenciais. Então, esse é o maior do mundo, perto da França, com 34%. Agora, tem um outro lado de olhar isso, que a gente está falando que 65%, portanto, 2/3, não são ativistas. Quer dizer, tem comportamento
razoavelmente seletivo. E se a gente somar os dois principais segmentos, mais ligados às causas e que mais agem sobre elas, a gente não chega nem a 50% da população do Brasil. Então aqui a gente está vendo que sim, há um segmento que é particularmente forte, mas ele ainda é muito limitado, quer dizer, ainda há um processo de universalização do tema que na nossa concepção vai acontecer inevitavelmente. Quer dizer, a gente vai ver os segmentos mais envolvidos crescendo cada vez mais, até como reflexo do que eu mostrei antes como de contexto, por exemplo. Duas dessas 12 tendências que eu comentei são inteiramente relacionadas à saúde. Uma delas são as escolhas, né? Como é que as pessoas fazem as escolhas, a gente chama de choices over healthcare. E uma das perguntas nessa tendência é essa aqui: eventualmente todas as doenças serão curadas. E ela traduz um desejo não só de atuação da indústria, mas de crença na ciência de maneira geral. E eu queria chamar a atenção que acontece no Brasil. No Brasil hoje 49% das pessoas, praticamente metade, concorda com essa afirmação, mas depois de subir 11% no ano anterior. Este número era de 38% em 2022. Quer dizer, como houve, primeiro, uma subida muito grande, e ainda assim a gente sequer alcançou a média mundial. Quer dizer, há ainda no Brasil uma discussão sobre ciência que talvez a gente tenha que acelerar, e acho que é parte do nosso papel de agente social, acelerá-la nesse caso. Ainda com relação à saúde, esse número aqui é do nosso monitor de saúde, a gente pega profissões, confiança nas profissões. E a gente vê que os médicos seguem no top 3 no Brasil como profissões mais confiáveis. Os médicos são no Brasil número 3. No mundo, na média desses 31 países que eu mencionei, os médicos são os primeiros. Então seguem como muito confiáveis, mas são abaixo, por exemplo, de professores e de cientistas. Outro ponto bastante relevante, que é uma mudança muito importante: saúde mental assume a posição de principal preocupação dos brasileiros, e também, isso também é verdadeiro para o mundo, mas os brasileiros isso é ainda mais prevalente, isso é ainda mais claro. Então, ao perguntar qual é a sua principal preocupação de saúde, câncer, que era tradicionalmente o líder nesse ranking, nos rankings anteriores que a gente apurava, ficou em segundo lugar, e saúde mental dispara com 52%, um número inclusive muito maior do que o número global, se vocês olharem, 44%. Na sequência vem câncer, que se mantém entre os dois principais, dependência química e estresse também aparece, também é novidade aqui, a gente vê estresse nas principais preocupações. E se a gente pergunta especificamente qual é a sua decepção, né, dos problemas de saúde que você vê no país, longa fila, que eu acho que é sempre o principal, globalmente isso acontece também, longas filas para atendimento, mas aparece um outro ponto com uma diferença global muito significativa, né? O Brasil aqui apresenta 43% de menções contra 21%, portanto mais do que o dobro, que são as pessoas que falam que falta investimento em tratamentos preventivos. Também vemos aqui uma possibilidade brutal de atuação de todos nós aqui nessa área. Entretanto, como é característico do brasileiro, há um otimismo muito grande. Isso, quem trabalha em pesquisa sabe que o brasileiro tem um viés otimista em quase tudo que você pergunta. Quando você pergunta alguma coisa vai ser melhor, daqui a pouco, vai. O brasileiro é sempre o maior, o que mais crê que alguma coisa vai ser melhor. E saúde não é diferente. Olha a comparação do Brasil com o mundo. 61% de nós temos certeza que nos próximos anos a qualidade e os cuidados de saúde que a gente tem acesso serão melhores. 61%. Quer dizer, há um otimismo muito grande, isso significa muito como voto de confiança e como adesão a novas propostas, por exemplo. 61% versus 30% no mundo apenas. O mundo, de novo, como a gente falou, passa um momento muito mais delicado. Essa introdução, esse breve pano de fundo que eu queria fazer, é só para primeiro ressaltar a importância da gente ter a mão no pulso do país. Quer dizer, a gente precisa saber o que as pessoas estão sentindo, como elas estão agindo, justamente porque isso ficou muito importante para nortear as nossas ações, as nossas crenças, as nossas percepções, os nossos planos e as nossas iniciativas. E com isso a gente ganha uma nova preocupação, que é a velocidade. Quer dizer, a gente olhar isso permanentemente, continuamente e com muita rapidez ficou absolutamente essencial. Daí até, eu acho que parte do que a gente estava dizendo hoje, das novas tecnologias em levantamento de informação. Há hoje uma porção de jeito da gente ter essa mão no pulso das pessoas e melhorar em muito a nossa capacidade de decisão. Esse era o contexto que eu queria compartilhar. Obrigado pelo tempo, mas eu preciso chamar agora o Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma, uma parceria que a gente apaixonado, né? Significa muito ter você, toda a sua equipe aqui com a gente. Esse aval e essa proximidade para a gente é muito importante. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, pessoal.
Bom dia a todos. Depois dessa explanação do Marcos, fica muito difícil. Quero agradecer a Patrícia, ao Cássio e ao Marcos pela parceria que a gente tem feito. Esse é o 7º ano que nós estamos juntos, tá, trabalhando para apresentar para vocês umas perspectivas da indústria farmacêutica. O Marcos já apresentou grandes coisas aqui, isso é extremamente importante para o nosso trabalho do dia a dia. Tá? Marcos, eu não estou naqueles dos mais otimistas, dos 61, não. Tá? Eu acho que eu estou muito próximo de Brasília, tá? E cheguei ontem à noite de Brasília, então eu estou mais pessimista do que estava em relação à área de saúde. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar. Tá? Eu acho que nós temos um campo muito fértil para desenvolver a saúde no Brasil. Existe uma necessidade de saúde, as empresas estão muito bem conectadas com isso. Nós temos homens no campo o dia inteiro, visitando o médico, conversando com o médico, falando com as instituições de saúde, e aí eles têm a sensibilidade muito boa do que está acontecendo, das dificuldades que estão acontecendo. E as dificuldades não são poucas. Nós temos uma falta de visão de Estado no Brasil em relação à saúde. Eu digo que no Brasil nós temos 3 programas de Estado na área de saúde que mostram que são importantes. E que a gente vê que quando o Estado abraça alguma coisa, a coisa funciona. PNI, que foi atacada no governo passado fortemente, tentaram desestruturar e não conseguiram. Tá? E está aí provando que é muito bom. Tem problemas? Vários. Mas é um programa de Estado fenomenal. O programa da AIDS, que apesar de ter tido aumento de impostos há 3 anos atrás, apesar de tudo, o programa está aí e funciona, tá? E atende de uma forma muito, muito grande. E a farmácia popular, o programa da farmácia popular, tá? Foi desidratada no governo anterior, de forma muito forte, mas está aí, funciona. Está atendendo, esse ano já atendeu quase 3 milhões de brasileiros diretamente, diminuiu o número de farmácias, só temos hoje 31 mil farmácias, já chegamos a ter 38, 42 mil farmácias no auge do programa, mas ele está aí, está funcionando. Tá? Tem muita política, muita conversa, vai sair programas falando que está tudo errado, na própria mídia vai sair isso. Tem fraude? Tem fraude. Ponto. Tá? Mas não tem fraude em 31 mil farmácias, tem fraude em 3. E aí você pega 3 e quer transformar para 31. Esse é um grande problema que nós temos aqui no Brasil. 3 vira regra. Né? Então, quando um só não vira regra, que também é um problema sério. Mas a gente tem um campo fértil, né? A gente vai ver hoje na apresentação que vai ter aqui, nos debates que vão ter aqui, um campo muito fértil. Eu sou apaixonado por ESG. Não de agora, mas da década de 90. Né? Eu trabalhava numa empresa em que o líder mundial dessa empresa lançou, em 1990, a visão 2000 da empresa. Né? E na visão 2000 da empresa tinha 3 pilares. Tá? O social, o ecológico e o financeiro, que hoje é governança. Tá? Sustentabilidade é o ecológico, né? E as pessoas que estão sempre no meio. Né? Então, e ele falava que não existe, são 3 pilares, e se você tirar um, cai tudo. Tá? Então não adianta falar, se eu não olhar para a área de governança ou financeiro, para dar sustentação na área de meio ambiente e na área social, a empresa cai. Se você não olhar a área de meio ambiente, no futuro não tem empresa. Né? E se você não olhar para o social, você não consegue desenvolver seus produtos e colocar seus produtos no mercado. Então, essa é uma questão antiga, né? Que a gente nunca deu muita importância e começou a dar importância agora porque começou a ser valorada no mercado financeiro. Se você não tem, você tem problema. Uma vez eu assisti uma palestra do professor Marcos Kissel,
que sempre foi ligado nessa área de sustentabilidade, de negócios, e ele falou de uma empresa que tinha no, no norte do Brasil que plantava melão e exportava melão para a Europa, né? E teve uma ideia de colocar um selo no melão. Esse melão é brasileiro, tá? O selo verde e amarelo, e não usa mão de obra infantil. E as vendas duplicaram. Aí eles colocaram, esse melão é brasileiro, não usa mão de obra infantil, nem mão de obra escrava, e faz uma plantação sustentável. E a empresa melhorou ainda mais o seu faturamento. Isso no começo dos anos 2000. Né? Então, é óbvio que a Europa está muito mais adiantada nessa questão, mas nós, no Brasil, vamos ter que cuidar desse assunto. No Sinusfarma, nós temos uma equipe que está trabalhando em cima disso, faz parte dos nossos objetivos e do planejamento estratégico da entidade. Então, vai ser um debate muito gostoso aqui. Tá? Parabenizo a todos vocês. Eu, infelizmente, tenho a agenda que é a agenda mais complicada do Brasil, tá? Porque eu gosto de atender todo mundo. Eu tenho esse problema, tá? Eu não consigo, eu preciso falar com você, eu não consigo falar não. Tá? Não consigo mesmo. Esse aparelho aqui acabou com a minha vida. Tá? Eu tenho a síndrome da bolinha vermelha. Tá? Eu vejo uma bolinha vermelha no meu WhatsApp, eu abro. Aí, como eu abro e fica marcado que eu abri, eu me sinto obrigado a responder. E eu respondo todos que precisam de alguma coisa do Sinusfarma. Tá? E faço questão disso, eu gosto. E meu celular ficou muito fácil. 98317-8317. Só precisa guardar 4 números, 9 todo mundo já conhece, é 8317. E repetir. Tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, entrem em contato comigo, vai ser um prazer trocar ideias com vocês e tentar ajudá-los no caminho. O Sinusfarma é uma entidade hoje prestadora de serviço. Outro dia tive uma funcionária nossa, uma jovem funcionária nossa, que foi me apresentar um programa. Ela falou, então, está vendo, os nossos clientes, eu me senti super orgulhoso, porque não são os nossos associados, mas são os nossos clientes. As empresas de vocês pagam por estar no Sinusfarma. Se pagam, tem que ter serviços à altura do que pagam. Então, por favor, usem e abusem do nosso time. Se o nosso time estiver pequeno, tem que aumentar, mas a gente tem que prestar serviço. Muito obrigado e tenham um excelente evento. Eu nem sei como agradecer o Mussolini por tanta parceria, né? Eu acho que assim, como ele comentou, é difícil você vir depois do Marcos. O Marcos é uma pessoa que encanta, né, engaja e trabalha todos os pilares de reflexão. Acho que a gente tem conversado um pouquinho sobre vários temas, né? Eu acho que a ideia da gente montar uma pauta e a entrega do performance farmacêutica dentro de um contexto é para que a gente chegue na microação, que é aquela que, no meu dia a dia, como indústria farmacêutica ou como prestador de serviço correlato, como eu transformo isso em uma estratégia. ESG, ele ampliou a bandeira. Na década de 20, como falou, você já tinha iniciativas trazidas de outros países, mas que não tinha a visibilidade que tem hoje. Adoro o otimismo brasileiro, adoro os extremos que as pessoas são, mas a gente tem algumas reflexões, muitas trazidas pela hipertecnologia, hipervelocidade, hiperconectividade. E hoje adorei a coisa do medir o pulso, né? Eu já contaria quantos batimentos. A gente que é da saúde, quando pega no pulso, fica contando os batimentos. Mas é justamente por causa disso. Cada vez mais eu tenho que estar próximo dos meus stakeholders. Aqui a gente vai lidar com percepções dos médicos, a gente fez uma multicanalidade, então assim, como eu enxergo as atividades que eu estou ali, no presencial, que tem sido um desejo tanto de médicos e outros canais, mas o digital ele amplificou, ele deu uma hipervelocidade, um hiperdimensionamento para as minhas ações. Eu brinco, né? A gente não vê tantos ativistas, mas hoje todo mundo tem espaço de fala, mesmo que seja no ambiente digital. E nós, como profissionais de marketing, temos que saber lidar com essas diferenças e maximizar as oportunidades, não só comerciais, mas de assistência farmacêutica, como a gente tem conversado. Hoje eu vou muito além. Eu
em diversas reuniões, diversos clientes, eu falo muito sobre qualidade de vida e vejo um esforço gigantesco da indústria no desenvolvimento de programas de suporte, ações, que consiga conversar direto com o usuário final. A gente tem um painel muito bacana, né? Opa, Mussolini, passou aqui. O Marcos não deixou na tela. A gente tem um painel muito mais de reflexão. Acho que para a gente discutir dentro de uma ideia de caminho, como a gente tem hoje, um pouco essa discussão de marca, de construção de marca, até como a ESG se pluga, né, a tudo isso como realmente um pilar e uma fortaleza. Queria convidar para estar aqui conosco o Júlio, a Silvia, a Carla e a Tânia, para a gente falar um pouco. Tem um QR Code, sintam-se à vontade para estar escaneando ele. Na medida do possível, a gente vai tentar incorporar as perguntas que vocês tenham, mas eu queria deixar aberto, como eu já comentei com todo o painel, de se sentirem livres de se conectar a eles, né? E aí ter perguntas diretas, conversar em um outro momento, porque acho que a gente só inicia esse fio condutor, né? Então, assim, a gente só começa um pouquinho dessa conversa. Gente, vou ficar aqui um pouquinho de lado, viu? Acho que o palco não é mais só meu, estamos divididos. Peço que todos liguem o microfone. Muito obrigado por estarem aqui, principalmente por compartilhar as suas experiências e a vivência que você tem hoje. Para entender um pouquinho, acho que a gente tem um contexto bem bacana de composição desse debate. Acho que a gente tem o pessoal aqui, o Júlio, que vem de uma história aí da indústria muito longa, mas ligado hoje a raras. A gente tem a Silvia, que está com a bandeira de ESG, a Carla, que tem uma visão muito ampla de mercado e consegue se conectar essa questão do varejo e da massa, e é uma profissional com uma história muito grande dentro do mercado também, e a Tânia, que é a nossa porta-voz aí de ESG, e vai contar um pouco para nós qual é o olhar da Ipsos e como a Ipsos tem trazido isso como uma estratégia. Então, tendo pergunta, nos enviem por QR Code, e eu queria começar, né? Acho que, como eu tinha comentado, acho que a ideia é olhar um pouquinho sobre a indústria, sobre produto e tentar enxergar o seguinte: hoje a gente teve muitas mudanças. Elas vinham acontecendo, mas hoje elas são extremamente grandes para conversar com os meus stakeholders. Então, quando a gente fala de marca, e aí pode ser a marca farmacêutica que está dentro da prescrição ou uma marca que conversa, às vezes, com uma fonte pagadora, com outras entidades de acesso, como tem sido essa construção desta conversa? Né? Ou seja, hoje, quando a gente está lá, no dia a dia pensando em marca, como que tem sido internalizado tudo isso? Seja dentro da indústria, ou seja outros segmentos que não é tão ligado só à área de prescrição. Então, eu queria deixar à vontade que primeiro essa pergunta, que canais têm sido utilizados, como que vocês pensam, incorporando essa nova realidade. Hoje você tem o digital, que ele é um parceiro. Né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa visão sobre construção de marca versus canais, o que tem sido usado. E aí, gente, sintam-se à vontade. A gente tem muita equidade aqui. Eu sempre brinco, né? Vamos começar com os mais corajosos. Mas a gente tem uma mesa aí linda de mulheres, então estão convidadas a dar a sua opinião hoje aí. Eu posso começar, Pode. já que você falou de acesso, né? E eu acho que a gente, como eu também vim lá, fui gerente de produto, como eu estava falando com o meu colega aqui, com o Júlio, raiz, né? Aquela gerente de produto que sabe tudo, desde o estudo clínico, fazia preço, né? Que hoje está muitas vezes com acesso, e conhecia os médicos, fazia eventos e tudo mais. Hoje, muita coisa mudou na indústria farmacêutica, né? O poder da prescrição mudou também. Então, o poder da prescrição, que era só médicos, né, que a gente viu que a confiança é muito grande aqui, passou muitas vezes para várias marcas, para os pagadores. Não adianta o médico prescrever se o pagador não vai pagar, porque não está na lista, né? Então, nós temos dois canais muito importantes, o retail e o não retail, que depende basicamente das fontes pagadoras. Então, a gente tem o mercado de retail, nós temos o mercado da saúde suplementar e nós temos o mercado da saúde pública, cujo mercado são 3 níveis de mercado: o federal, o estadual e o municipal. Ou seja, é por isso que nas matrizes, quando eles vêm para cá, eles ficam maravilhados, porque nossas fontes pagadoras são enormes. Nós temos um SUS, que muita gente fala mal,
Mas eu sou a maior defensora do SUS, estudo o SUS, amo o SUS. E se não fosse o SUS, a gente não estaria do jeito que está. Porque ninguém viveu antes do SUS, né? Muitos de vocês não viveram. E nós, profissionais de marketing, que estou vendo muita gente de marketing aqui, temos um poder muito grande, digital, como você falou, mas também de trabalhar a nossa marca, seja ela produto ou empresa, de uma forma muito mais estratégica. Como o Mussolini falou, nós temos forças de vendas. Quantas propagandas eles fazem por dia, né? Nós temos canais digitais que eu vejo que muita gente atropela, não sabe nem usar direito. Contrata alguém que sabe, não dá tempo para você pegar o expertise. Nós temos que acelerar. E muito da pesquisa que o Marcos colocou aqui, gente, é impactos de mídia, seja ela digital, face-to-face, mídia aberta, mídia fechada. E somos nós que somos os propulsores disso. Nós que criamos esse ativo para as empresas. E muitas vezes eu vejo ainda os profissionais de marketing só trabalhando médico, né? Trabalhando a fonte pagadora, hospital, fazendo eventos médicos. E não está o poder todo lá, né? A gente tem muito mais stakeholders para atuar. Inclusive, nós fazemos ESG há muito tempo e não sabemos, né? O acesso que a gente dá aos nossos medicamentos, nas 71 mil farmácias, é acesso, né? O preço que a gente coloca é acesso, é qualidade de vida, é tratar doenças. Não é só bula digital, descarte de embalagem, não é só isso. Nós trazemos vida e qualidade de vida, né, para a população. E a indústria farmacêutica, na minha opinião, e eu sou muito polêmica nisso, a gente não usa o marketing de uma forma de exaltar isso. A indústria farmacêutica teve um momento brilhante no Covid, onde nós fomos super valorizados, super. Todo mundo conhecia a Pfizer, todo mundo conhecia a AstraZeneca, todo mundo começou a pesquisar, né, medicamentos, estudos clínicos, começaram a ler, o pessoal me ligava, devo tomar vacina, não devo, o que eu devo fazer? Gente, isso foi o auge da gente. Aí caiu, porque a gente poderia ter pego essa onda, a valorização do médico, a valorização da equipe multidisciplinar, a valorização da pesquisa na indústria farmacêutica. Nós fomos exaltados ao extremo. E eu acho, às vezes, a gente muito tímido, pelo volume de investimentos que a gente tem, de usar somente poucos canais para isso. E, assim, eu adoro a parte digital, eu acho que também a comunicação faz parte do ESG, porque você está educando a população, e isso é muito importante. Mas eu vejo, assim, muitas vezes até dentro da minha empresa e conversando com outras pessoas, que o marketing ainda não vê isso como é que eu posso fazer? Um ativo legal, né? Um valor que a gente pode incorporar no nosso plano de marketing para levantar ainda mais a empresa. E pasmem, gente, a mídia digital e outros meios de comunicação saindo do médico é muito mais barato. E a gente pode replicar isso de uma forma bem bacana. Então, ESG é muito mais amplo do que descarte de embalagem. E a gente faz isso todo dia, só que a gente não percebe, a gente tem que se valorizar por isso. Silvio, eu gosto muito desse seu approach, porque aí, Cássio, eu vou muito mais focar um pouco na minha área de expertise, que é doenças raras, né? Porque, como a Silvia disse, ela tem uma história na indústria e ela pega todos os canais. Eu trabalho muito mais no non-retail, muito mais específico nessas raras. Esse approach que ESG é muito mais amplo, faz todo sentido. Quando você olha para doenças raras, mais de 60% do investimento da indústria farmacêutica, das biotechs de doenças raras, está ligado a programa diagnóstico, a PSP ou apoio a associações de pacientes. Assim, se você for olhar os testes genéticos que são feitos para diagnosticar uma doença rara, infelizmente os hospitais públicos não têm disponível. Ou se tem, demora meses, né? Então a indústria acelera isso, essa jornada do paciente para encontrar o diagnóstico correto. Isso é ESG. O programa de suporte ao paciente, com suporte a infusões, suporte à orientação, a nutricionista, a psicólogo, é ESG também.
né? Apoio e associação de pacientes que é carente e precisa de um suporte para atender todos os seus pacientes com doenças raras, faz parte do SG também, porque você consegue, apoiando eles apoiam as pessoas que estão perdidas com relação ao diagnóstico e tratamento, né? Então, esse olhar que SG é muito mais amplo, para doenças raras faz mais sentido ainda, que são pacientes, são famílias que estão perdidas e sem soluções no curto prazo e sem esperança mais, né? E pegando um pouco da parte digital, eu acho que o digital, focando também nessa área de especialidades e doenças raras, ele veio transformar completamente, porque você tem a parte de awareness, né? Em doenças raras a gente costuma falar que tem 3 pilares, que é o find, o treat e o keep, né? Então você tem que achar o paciente, você tem que tratar corretamente esse paciente e você tem que mantê-lo em tratamento, né? Então, achar o paciente, o digital veio com tudo para transformar, porque o awareness, de uma forma digital, para você atingir a população leiga ou até uma população que não conhecia, você começa a conhecer a doença, você vê, de repente, instala que o seu vizinho parece ter aquela doença, e você faz um approach no seu vizinho, entendeu? Então, isso veio transformar completamente, e as sessões pacientes falam isso para a gente, que realmente a pós-pandemia tem chegado muito mais indicações de potenciais pacientes que querem uma ajuda para achar o médico correto, o tratamento correto, né? O treat veio ajudar muito o digital, porque, como você disse, o alvo não é o médico mais, né? É o pagador, principalmente. E hoje facilitou, através da telemedicina, as conference calls, tudo mais, as reuniões com o Conitec, reuniões com a Delog, reuniões com a CEMED, reuniões com todos os pagadores hoje. Facilmente dá para se organizar de forma digital, e você reúne quem está em Brasília, como o Solini estava, mas você reúne também o outro que mora no Ceará, a gente que está em São Paulo, e por aí vai, né? Você consegue colocar todo mundo no mesmo lugar e de uma forma confiável, que era um problema que a gente tinha no passado também, né? Reuniões em hotéis, reuniões à noite, reuniões... Não, agora pode ser digital, pode ser gravada, inclusive é gravada, né? Então traz uma confiança muito maior para a gente que responde para uma matriz de fora do Brasil, inclusive nessas tipo de reuniões, né? E facilita o acesso ao tratamento, porque agiliza tudo, né? E na parte do keep, que é manter o paciente em tratamento, o digital veio transformar também, porque as plataformas hoje de PSPs, das associações pacientes, elas facilitam muito mais o acesso, porque o paciente pode morar no interior da Bahia, mas ele tem celular. Ele tem acesso à internet. Então, ele vai conseguir se conectar lá de algum jeito ao PSP, a ter a informação correta e agilizar alguma forma, como, por exemplo, de ser tratado, e eu vou dar um exemplo prático da história, né? Eu estava numa companhia que tratava mucopolissacaridose do tipo 7, né? E são pacientes que têm uma dificuldade de locomoção muito forte e grande parte usa cadeira de rodas, né? Durante a pandemia, eles não podiam sair de casa e às vezes se locomoviam 800 quilômetros para tentar fazer infusão na capital, em Salvador. Poxa, na pandemia, a gente se viu obrigado, como companhia, pensando no paciente, e faz parte de ESG, a estabelecer de uma forma perpétua o home infusion. Então, a gente começou a pagar home infusion para todos os pacientes do Brasil, para que a gente não precisasse mais locomover 800 quilômetros para ir tratar na capital. Então, a gente levava a infusão até ele a cada 15 dias para ele se tratar na cidade dele mesmo, sabe? Então, juntando os dois temas, né, eu acho que SG digital, acho que isso veio, é um tipo de investimento que talvez a gente não fizesse no modus operandi fora de pandemia. A pandemia forçou a gente a fazer certos investimentos que melhoraram demais a vida do paciente, o cotidiano do paciente também. Legal, Júlio, Silvia, obrigado. Eu já vou passar para o Carlinhos, mas eu fico com uma curiosidade, né? Acho que quando a gente foca em um stakeholder importante, que é o médico, né? Que é aquele que às vezes você faz uma visita e você gera awareness, você entende um pouco de patient journey e aí você pega residual. Eu tenho uma dúvida, Júlio, Silvia, é o seguinte. Hoje, quando eu penso em visitação e penso em todos esses canais, né? A Ipsos tem alguns sindicalizados e eu olho lá, né, o Digital Doctor, e vejo que tem uma propensão entre 20% e 30% de absorção de relacionamento híbrido. Quando eu estou em produto, como eu penso nesse médico com tantas soluções?
Essa é uma dúvida que a gente fica. Eu tenho lá um checklist que eu vou olhar, eu vou fazer isso, vou fazer web meeting, eu vou fazer aulas virtuais. Como que tem sido hoje isso? Ô, Cássio, você me fez lembrar de uma palestra que eu vi, foi no começo, não, no final do ano passado, que mensurava, e aí tinha alguns dados que mensuravam a adaptação ao mundo digital do médico em vários países diferentes, né? E eu lembro que eles mensuraram assim, que no Brasil se chegou a ter 80 e poucos % de adaptação e acesso ao mundo digital na visita médica, nos eventos, simpósios e até visitação mesmo, e nos equiparou ao países mais desenvolvidos do mundo, né? Como o Japão, que era 90 e pouco por cento, Estados Unidos, Alemanha e tal. Mas que mostrava que no mundo pós-pandemia, o Brasil já retomava os níveis de 50 e poucos por cento, enquanto o Japão, Estados Unidos e Alemanha ficavam nos 90 e poucos por cento. Eles mantiveram, pós-pandemia, o mesmo nível de execução digital que tiveram na pandemia. A gente, todo mundo sabe, né, América Latina, a parte face-to-face, a parte presencial é muito importante, mas nos fez cair aos níveis de 50 e poucos por cento de prática digital no dia a dia. Mas que antes de pandemia era 20 e pouco por cento. Então, assim, mesmo estando num nível muito abaixo dos principais países do mundo, você tem que entender a cultura. A cultura do latino é essa, né? Então, eu preciso da parte presencial. Mas nos fez crescer de uma forma muito grande digital. E hoje, as estratégias das companhias todas, eu acredito que já permeiam isso. Ou seja, eu preciso de verdade estar presente 100% do tempo em regiões mais longínquas e mais caras de visitar, né? Não, eu posso ir de vez em quando lá e posso o restante manter relacionamento e manter educação e manter visitação de forma virtual, né? Coisa que uns convidados que está aí, o Alessandro já tinha feito, o Okada já tinha feito há muitos anos atrás, lançado uma equipe digital de visitadores, né? Hoje está estabelecido isso. E não precisa ser visitador virtual, é o próprio visitador que faz visita física e já se conecta com alguém que ele conhece de forma virtual, seja qual plataforma que for, né? Legal. Então, acho que o virtual ele está incorporado hoje na rotina da indústria. Assim, eu não tenho como pensar o pico que a gente alcançou pós-pandemia um retrocesso. Então, hoje, como profissional, acho que a conclusão que eu chego é assim, eu tenho que pensar a estratégia híbrida e pensar nessa quantidade veloz, né? Porque hoje você tem opções, né? E aí talvez acho que a Carlinha tem uma visão, né? Porque ela lida com a massa de informações e oportunidades que ela pode compartilhar conosco, né? O alcance é tão grande, como que eu tenho olhado para tudo isso, né? Legal, Cássio. Vou trazer um pouco da provocação da Silvia, de como que o marketing lida com tudo isso nesse cenário que tem hoje em dia, né? Então, assim, de forma geral, quando a gente traz a voz do consumidor para dentro da estratégia, que é muito o papel da minha área na Danone hoje em dia, é trazer a voz das pessoas que a gente serve para ter o impacto positivo através das ações da Danone na sociedade, no planeta e na cadeia de valor de forma geral. Eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de dizer que, de fato, o papel do HCP é extremamente importante, né? A gente viu aqui o que o Marcos trouxe, o quanto que ele influencia, o quanto que a gente sabe que tem receita com uma marca só, mas o quanto que a receita múltipla também é muito forte. E eu gosto muito de pensar que existe um outro lado ali da mesa, né? Tem o HCP e eu tenho um consumidor ali do outro lado da mesa, em que muitas vezes tem dificuldade de assimilar todas as informações que são passadas, e o caminho dele até a farmácia e até a efetivação da compra é impactado por um monte de coisa. E fatores muito importantes que a gente viu aqui hoje, né? A economia, eu tenho um poder de compra menor, eu preciso pensar em como eu pago várias contas da minha casa e como é que eu lido com o medicamento, como é que eu lido com a fórmula infantil que eu tenho que dar para o meu filho, como é que eu estou reduzindo, às vezes, a nutrição que eu dou para minha família, porque os alimentos estão mais caros e o tipo de alimento que eu ponho na minha mesa, eu não posso, de alguma forma, comprar a carne que eu comprava antes, e como é que eu vou utilizar a nutrição, suplementos e fórmula infantil para compensar isso. Então, é um caminho que torna o trabalho de marketing mais desafiador, né? O digital ele entra de uma forma muito interessante para não só a gente participar do processo através do HCP, mas para trazer informação, para trazer conhecimento, awareness, mas também munir de questões educacionais para essas pessoas.
Isso também tem uma questão muito importante também do ponto de venda. Porque o ponto de venda ali, a farmácia, ela também ajuda para que esse caminho, da hora que a pessoa sai do consultório e ela vai tendo todo o seu processo de decisão de escolha, que vem pautado por um processo de entender o cenário macroeconômico que eu tenho no bolso e quais são as alternativas que o médico me deu. E quando eu chego no ponto de venda, o que eu tenho ali de alternativa e qual é a minha escolha final, o digital ele ajuda muito, tanto o HCP, eu diria, quanto as pessoas. O HCP, a gente conversa muito com eles, principalmente numa jornada de maternidade, a gente vê uma mãe com várias questões aí, várias coisas que são encontradas na internet, várias verdades, e é algo que traz, às vezes, até um estresse emocional para essa mãe e uma conversa mais difícil com o HCP. Porque, ao mesmo tempo que a internet e o digital ajuda, o HCP também, às vezes, tem dificuldade de lidar com os grupos de mães, com várias coisas que aparecem aí na internet. E aí, a gente, como estratégia, a gente consegue também entender esse HCP, ajudar na conversa com as mães e trazer informação para as pessoas. Então, eu acho muito interessante esse olhar do consumidor também, aliado ao HCP, porque é um cenário macroeconômico e muitas coisas que a gente vê que influenciam a conversa entre eles e a decisão final do produto. Legal, Carla. Eu acho que está super em linha, né, gente? Eu acho que tem um recado importante aqui, que é o quão participativo hoje o paciente ou o consumidor é nas decisões médicas. Então já não é mais, né, uma prescrição isolada que às vezes olha de lá de cima e você tem que fazer fit, né? Seja com o conhecimento desse consumidor, seja com as necessidades dele, você tem que olhar de uma forma mais holística, né? Quem é ele, aonde vive, o que pensa, e acho que lança um desafio para o médico. Eu gostei bastante de um ponto que a gente estava comentando sobre acesso, que eu acho que traz um desafio para a indústria. Acho que antes da gente entrar um pouquinho em ESG, eu recebi uma pergunta assim, né? Ou seja, qual a percepção hoje quando você pensa que você tem uma desvalorização monetária nos mercados que são potenciais aí, tem a chegada de genéricos, e a dúvida é, a indústria vai entrar realmente nessa guerra de preço? Tem tido um discurso pesado de acesso? Então, assim, como que você lida com tanta coisa? Até deram um exemplo aqui no mercado de Rivaroxabana, né? Mas, assim, no contexto geral, acesso tem sido uma bandeira, né? Você tem aí mercados potenciais com chegada de genéricos, onde você tem uma desvalorização monetária, quem pensa, às vezes, em um produto ali na categoria de referência, ou seja, com a proteção dele. E como a gente tem olhado para tudo isso? Acesso está aí, é um pilar, mas como que eu entro nessa guerra? E daí eu não sei se vocês querem falar... A maior proprietária para falar isso é a Silvia. Pegou no meu ponto nevrálgico, né? Mas vamos lá, é importante sim discutir até para falar para vocês da estratégia do Xarelto, né? Eu já falo a marca, que a gente pode falar, né? Xarelto, que foi o primeiro produto em não só prescrição, mas em venda, né? De 1 bilhão, uma marca poderosíssima, né? Virou marca de categoria também, como Bombril, né? E na realidade houve uma antecipação de 1 ano na quebra da patente, né? E antecipou. A gente realmente não estava tão preparado. Mas, né, existe aquela coisa entre marketing e acesso, né? Vendas e acesso. Eu que trabalho em acesso, mas também tenho vendas, que é ali na ponta, né? Eu não estou no meio que é o marketing, mas já fui de marketing muitos anos. Meu chefe não quis fazer uma pesquisa e uma avaliação que a gente chama Loss of Exclusivity, LOE, né? E da patente. E eu briguei muito, ele falou, se quiser fazer, você se arruma aí, né? O Mussolini conhece ele, você se arruma aí, arruma dinheiro, porque eu não vou pagar. E eu, como uma boa libanesa, eu sei angariar fundos, né? Fui na Global e peguei o que eu precisava de dinheiro para fazer o meu estudo 2 anos e meio antes, tá? Fiz o estudo, ele não quis nem ver, né? E aí antecipou 1 ano. O que aconteceu com o meu estudo? Foi usado pela unidade de negócio, porque eu fiz toda a avaliação de preço, mercados, pontos de vendas e tudo mais. Só que tem uma coisa no Xarelto que diferencia das outras marcas no estudo que não estava contemplado. Quando você tem uma marca que pede patente, você tem 2, 4, 5 genéricos, né?
que foi o estudo que a gente fez. Ah, deve ter, né? Aí por aí. Você vê a base histórica, de repente, o Xarelto, em 4 meses, 5 meses, tinha 32 genéricos. Tá? E as licitações, só para vocês terem noção de licitação, o preço baixou de uma tal maneira que eu não sei nem como pagava o princípio ativo. Entendeu? Falei, gente, vamos deixar para a galera. Eu que sou da área de vendas e licitações também, os pontos de venda tudo caindo, o Xarelto, a marca, caindo assim vertiginosamente, e a gente estava se equiparando aos mercados da Europa. Nunca antes na história desse país. Né? O Xarelto realmente caiu 70%, como cai na Europa, nos Estados Unidos. Entrou um genérico, o gerente quando foi, vai cair 70%. Só que a gente nunca pensou nisso, gente. Foi um estresse que vocês não têm noção. Porque esse cenário não estava colocado. Agora, quantos genéricos tem? 10. De 30 e pouco foi para 10. E vai cair mais. A guerra de preço foram dos próprios genéricos, não foi nem da Bayer. Então, isso que é interessante. Eu falei assim, deixa eles brigarem, vamos dar uns 8 meses, que a coisa vai estabilizar. Porque ninguém vai ganhar dinheiro. Todo mundo vai perder. Né? Muitos médicos tiveram também problemas com seus pacientes e voltaram para a marca. E agora sim estabilizou. A gente viu o preço, nosso preço, os pacientes que poderiam ficar com a marca, né? E estabilizou no que a gente colocou do patamar de vendas 2 anos depois, mais ou menos. Tá? Mas foi um choque para a empresa, porque ela nunca ia imaginar que ia entrar 34 marcas de genéricos. Vocês acreditam num negócio desse? Né? Então, é um caos dentro da organização, que significava 40% do faturamento da empresa caiu do dia para a noite. Né? Sabe aquela coisa que derruba, põe, né, o prédio, vai, né, caiu tudo. Ficou todo mundo barata tonta e a gente falou, gente, chega uma hora que não dá mais para fazer. Não é baixar preço que vai resolver. O mercado vai ser gerenciado por ele mesmo. Toda a cadeia de valor do paciente, a jornada do paciente vai se estabelecer e uma hora quem usa a marca vai usar a marca. Né? Nós temos aspirina até hoje, 150 anos de aspirina. E a gente vende aspirina para caramba, tendo uma opção de genérico, tendo muitos não, só um pouquinho. Mas vende. Então, assim, quem vai ficar com a marca, fica. Né? Só queria colocar, e obrigada por essa pergunta, tá? Porque voltou toda a minha dor de estômago aqui. Mas só uma coisa importante dos médicos, que eu não saio do campo, tá? Eu adoro o campo, mas assim, a gente tem que pensar também como marketing que os médicos que estão entrando agora no mercado de trabalho são os milênios. Os milênios são da década de 90, que eles já nasceram com o celular na mão. Né? E muitos deles, na pandemia, pelo que eu fiz de pesquisa lá na Bayer também, muitos desses milênios que adoraram as visitas virtuais, por quê? Quais foram as razões? Eles falavam, está economizando o meu tempo, eu foco no que eu preciso, não fica aquela propaganda decorada, né? Eu discuto mais do que fico ouvindo e eu tenho melhor qualidade de vida, porque esse pessoal busca qualidade de vida. O tempo para ele é uma coisa preciosa, o que não é para a geração Y anterior, nem para os baby boomers. Eles ainda adoram falar com o representante, almoçar com eles, ter o consultório cheio de propagandista, entendeu? É outra geração. Os baby boomers estão se aposentando ou morrendo. A geração Y ainda está aí, que é o que você falou da tua pesquisa, né? Muitos ainda querem realmente. E esses 20% são os milênios. E, pasmem, a geração Z já estão fazendo residência, começando a fazer residência, que são piores ainda. Esses, sim, vão exigir da indústria farmacêutica o ESG. Os milênios estão naquela fase, eu acredito, eu faço o que eu posso. O Z está naquela última parte, que são os ativistas, são os vegetarianos, são os que detestam toda forma de discriminação. Né? E, assim, são ativistas. Está provado, são ativistas. Então, a gente também, como indústria e marketing, tem que saber se comunicar com esses médicos, com esses pacientes,
né, com as mães dos pacientes, como no teu caso, e também na jornada dele em tudo, em alimentação e tudo mais, como a Carla colocou, porque tudo isso vai fazer parte. E o médico está se transformando. E a gente, como indústria, tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E assim, muito bem colocado, Silvia, eu queria aproveitar, acho que isso muda um pouco do nosso panorama. E aí a gente vê em um processo como tem aí Xarelto e outras marcas viveram, talvez um novo pilar. Né? E aí eu convido a Taninha, porque a gente está falando de ESG que pode ser essa oxigenação, pode ser essa diferenciação, pode ser em como maximizar isso para um processo que a gente que é de marketing sabe como vem as mensagens. Né? Então, assim, você tem os pivotais, você tem o que efetivamente você saiu dos endpoints e você massifica aquilo em mensagens. Tá, agora eu tenho ESG como plataforma, que não fala só de um produto, ele fala da essência, fala da onde a companhia vai, que se liga ao propósito, à autenticidade das pessoas, e acho que a Tânia pode comentar um pouquinho melhor conosco. Bom, obrigada, gente. Bom, Silvia, eu acho que eu concordo muito com você, que na verdade a ESG já está aí. Eu acho que a gente tem a dificuldade de olhar, porque eu acho que a gente, às vezes, não sabe o que a gente está fazendo em termos de ESG. Eu acho que tem toda essa parte, exatamente, que vocês estavam falando de distribuição de acesso, de uma série de informações hoje que vocês trocam, e quando vocês distribuem isso já faz parte da cadeia. E como o Cássio estava falando, a autenticidade é chave de tudo isso. Então, quando a gente está falando de o que é exatamente esse propósito da empresa e como é que vocês vão fazer para distribuir esse propósito, e isso passa a ser, vamos dizer, a vértebra de tudo que a gente vai fazer de ESG, isso é tão natural que a gente vai ver que a gente já está fazendo um monte de coisa, que a gente às vezes não sabe comunicar, ou às vezes a gente não sabe, inclusive, colocar o crédito no que a gente está fazendo. Então, e assim, nessa indústria vocês têm um prato cheio, porque como a gente tem os médicos e a ciência como sendo o lugar de credibilidade, já tem 3 passos para frente do que, às vezes, uma indústria de consumo. Tipo, Carlinha, tá mais difícil para você do que para eles. E a outra coisa é a questão dessa tangibilização das ações, né? Então é isso, vocês estão fazendo já muita coisa e muitas vezes a gente não está conseguindo pegar ou comunicar de um jeito apropriado. E aqui não é greenwash, não é social wash, é nada, é simplesmente contar para o mundo ou então incorporar já os feitos que estão acontecendo e como é que a gente divulga isso de um jeito apropriado, tá? Bom, acho que a gente tem... Vocês estavam falando, por exemplo, dos cases dos 2 que vocês trouxeram em relação a o que a gente pode fazer e que a gente pode agir, né? Eu acho que tem uma parte de futuros possíveis, né? Que acho que vocês podem trabalhar bem nessa questão. Então, é isso. Vai cair uma patente. O que isso significa para a empresa? E como isso pode beneficiar a empresa também, quando a gente está preparado. Entendeu? Então, qual é o ponto? Então, se a gente tem uma questão de acesso... Esse benefício de vocês conseguirem dar acesso a quem não tem já é um baita case de ESG, entendeu? Então, assim, acho que tem a própria Danone, entendeu? Com a questão de nutrição, ensinamento, de educação. Acho que, assim, em cada um dos lugares vai ter o seu momento de olhar e falar o que é o meu propósito, o que eu posso fazer, e, a partir daí, trabalhar essas questões. Bom, na Ipsos, só para finalizar, a gente tem um frame para ajudar um pouco os clientes, porque às vezes a gente está um pouco perdido. Então, assim, qual é o ponto aqui? A gente precisa descobrir qual é o nosso core, onde a gente vai agir. A gente precisa colocar em ações isso, o que funciona, o que não funciona. Qual é a comunicação que funciona, entendeu? Então, e traquear tudo isso, do tipo, eu fiz um monte de ações, eu criei um monte de situações onde eu queria ter um impacto positivo. Eu consegui esse impacto? Isso está funcionando? Faz sentido rever o que a gente está fazendo? Então, acho que a gente, como Ipsos, tem como contribuir para vocês em todos esses momentos, né, da cadeia. Então, a gente pode estar pensando que a gente não está fazendo nada. Às vezes, só de organizar o que vocês estão fazendo e priorizar já é um avanço enorme, né, na parte holística de ESG. E eu acredito muito no que o Nelson falou, na verdade, eu não, a Ipsos, né? Do tipo, não existe as 3 letras separadas, entendeu? A gente vai ter impactos sociais, impactos de sustentabilidade,
e de governança. Então, quando a gente pensa no futuro, em inovação, e nessa cadeia de inovação que você está trabalhando, você já está exatamente lidando com todos esses aspectos. Então, qual vai ser a sua saída? Então, é um remédio físico? Vai ser um remédio, sei lá, um chip? O que vai ter no futuro que a gente vai trabalhar e qual é o impacto que esse novo remédio, essa nova prescrição que você está fazendo vai ter no planeta? Entendeu? Então, não existe ESG, é quase como se... Não existe ESG em tudo, não tem mais essa dissociação. Tá? Interessante porque isso é orgânico, né? Então, assim, o ESG vai muito além de um selo. Eles são as ações, ele tangibiliza um pouco do meu modus operandi dentro da companhia. E aqui o que a gente está vendo, eu acho que vocês materializam isso, é que as marcas elas podem se apropriar de uma bandeira de ESG, que ela é muito transversal. Ela conversa com todo mundo. Então, assim, organize, como a Tânia falou, né? Porque às vezes a gente faz muita coisa de ESG, mas não reconhece isso. E como pesquisador, e estando dentro de uma área de saúde, numa empresa de pesquisa de mercado, eu começo a ver, né, o canal médico, o canal de fonte pagadora e outros canais que eu lido no dia a dia, valorar um pouco deste pilar. Então eu passo a ter oxigênio, né, para trazer, às vezes, que vai muito além em uma dinâmica de preço, uma quebra de patente, uma chegada de genérico. E aí eu queria fechar, né, a gente sempre tem pouco tempo, porque falaria a manhã inteira com a tarde junto, mas eu queria entender assim, pensando em vocês como profissionais, se vocês tivessem que deixar uma mensagem, né, para o time de marketing, CMA, inteligência de mercado, CMO, Business Insight, analítico, então assim, a gente tem uma diversidade hoje de profissionais. Pensando que ele tem que usar essa dinâmica de novas soluções para se comunicar com os canais e tem que ser multicanal. Não posso só mais ficar na visita, seja na figura do consultor, do representante ou do MSL. Que mensagem vocês deixariam, vocês que estão no furacão onde tudo isso está acontecendo? Eu tenho que absorver em tempo recorde, tenho que externar as ações mais rápido ainda. Porque a gente vai ver no performance, é um residual daquilo que fica. Né? Então, às vezes, você tem um gasto muito grande, ele pode ser tangibilizado nas auditorias de venda, mas eu tenho aquela recomendação, aquela receita, como a Carla muito bem colocou, ou este ou aquele, ou, né? Ou fazer com que o profissional ele tenha um endosso da minha marca. E aí eu acho que Júlio, Carla e Silvia, vocês puderem deixar uma mensagem de apoio, né, para as pessoas realmente, como se trabalha tudo isso ao mesmo tempo. E, gente, parece absurdo, mas é esse furacão que vive o marketing. Ô, Cássio, eu vou um pouco na linha do que a Silvia falou, porque eu também fui um gerente de produto raiz também, numa época onde não se existiam tantos departamentos separados na indústria farmacêutica, cada um olhando o seu mundo, né? O gerente de produto era o centro do furacão sempre e tinha que unificar todos os tipos de olhares e visões diferentes da indústria. Então, eu participei disso daí. Só que a evolução da indústria, e não teve como parar isso, chegou a um ponto hoje que existe, de verdade, uma área olhando para cada um para o seu mundo diferente. Então, tem a área de acesso, a área médica, a área de marketing, a área comercial, a área de HEOR, a área de Value Proposition, a área de Clinical Trials. Então, assim, se existe uma mensagem para essa equipe de marketing, eu acho que seria isso, sair um pouco do seu próprio mundo, né, e tentar entender de uma forma genuína como que as outras áreas, de acordo com cada um com a sua visão, agregam valor ao seu produto. E se ele conseguir entender de como cada área agrega valor ao seu produto, à sua marca, transformar isso em mensagem, transformar isso em uma mensagem de valor desta marca, desse produto, usando as diferentes formas que existem do Omnichannel, né? Por quê? Porque cada área específica, além de ter a sua própria forma de contribuição para a marca, também tem a sua própria área de atuação ou plataforma, ou seja o que for, para atingir o seu público específico, cada uma de acordo com o seu stakeholder, né? Então, o gerente de produto tem que voltar a ter um pouco aquela visão holística e geral de todas as áreas específicas e transformar tudo isso, transformar em mensagem de valor para a marca. Interessante isso, eu achava vocês bem, porque me chegou uma pergunta aqui que ontem eu estava pensando, mas eu vou jogar ela, né?
Assim, a gente vê que no mundo midiático, né, existe sempre uma crítica sobre a relação indústria-médico, né? E como eu posso atenuar isso com o ESG? E aí eu passo essa batata quente um pouquinho para a Carlinha, para ela pensar, né? Sempre se discute muito como a indústria se relaciona com o médico, existe uma confusão aí que passa por compliance, que passa por entendimento de população, mas talvez ESG seja um caminho, né? Para elucidar e para clarear e trazer pilares aí. Eu acho que a questão do ESG ele traz uma necessidade de consciência do propósito da companhia como um todo, né? Então, eu acho que não tem uma receita mágica, né? Eu acho que tem uma receita de comunicação e de entendimento. E eu vou atrelar um pouco essa resposta, Cássio, à provocação que você fez da mensagem final, porque... e vou trazer a ótica de consumidor, que é o tema que eu trabalho há 20 anos e sou completamente apaixonada. Para que a gente se conecte, seja com a HCP, seja com as pessoas, os consumidores, a gente precisa muito parar de ver a pessoa com quem a gente está se relacionando ali no momento, o HCP, o consumidor, como um consumidor ou como um cliente. E a gente precisa começar a ver como pessoas, né? A partir do momento que a gente tira o ser humano da ótica de consumidor, a ótica de consumidor e de cliente, ela é atrelada a um momento muito pequeno do que ele é na vida. Então, eu gosto muito de dizer que a hora que você está falando a pessoa, consumidor ou o HCP, você está pegando um pedaço do papel. Eu estou atrelando a ocasião de consumo do medicamento, a ocasião de consumo da fórmula, ou ao HCP como o cliente naquele momento sentado ali na mesa fazendo o atendimento. E a gente precisa lembrar que a gente está se conectando e falando com pessoas. E a partir do momento que você muda essa visão, você coloca essa pessoa no ambiente em que ela se encontra algo holístico, mas o holístico no sentido de um ângulo 360. Eu estou vendo aquele ser humano no cenário macroeconômico, eu estou vendo aquele ser humano no cenário político, eu estou vendo o entendimento da cultura em que ele está inserido, dos hábitos que ele tem, para daí eu ter um entendimento de onde a minha categoria está, como é que o meu HCP converso melhor com ele, qual é a minha campanha, qual é o meu claim de embalagem, qual é a minha estratégia. Então, acho que o ponto é a gente parar de olhar o consumidor sob só a ótica de consumo ou o médico como só aquele cara que está ali fazendo o atendimento. A gente precisa olhar como pessoa. E aí você traz a visão para um outro nível de conversa, você começa a ter um entendimento muito maior de como se conectar com aquela pessoa, e aí sim, sua estratégia de marketing naturalmente vai fluir, você vai se conectar, você vai conseguir trabalhar qualquer tema que você precise, seja com HCP ou seja com a pessoa que a gente está servindo. Então, acho que um ponto muito importante de mudança é começar a olhar as pessoas que a gente serve, como pessoas, como ser humano, no contexto completo em que ele está inserido. Cá, só para completar, eu acho que a gente estava falando aqui do lado, então, e trazer esses stakeholders, pessoas e tudo para a conversa, né? Então, como é que a gente cocria com eles esses cenários? Então, é eles que vão dar para a gente essa pista do que é que a gente tem que fazer, da onde a gente vai acertar com, sei lá, com o farmacêutico, com o médico, com o paciente. O que eles precisam? Qual é a dor? Aonde a gente vai entrar como empresa para resolver essa dor? E na hora que a gente entender isso e trabalhar junto com eles, perto deles, tudo isso vai ficar muito fácil de ser feito, entendeu? Então, acho que esse é um ponto importante. E acho que é importante também trazer essa conversa para a inteira cadeia de valor em que a empresa trabalha, né? Então, a gente fica também muito nessa ótica de eu estou vendo o médico, eu estou vendo o consumidor, mas eu também preciso, como companhia, numa estratégia de um papel de ESG, eu preciso olhar a comunidade como um todo. Então, a gente fala muito na Danone em que a gente está ali olhando desde o agricultor até o momento da reciclagem. E aí eu vou trazer um exemplo mais de consumo, porque a gente teve recentemente um lançamento de uma embalagem sustentável na Danone, em que ela nasceu de uma conversa com catadores de materiais recicláveis, né? E a gente precisa olhar esse cara na cadeia também, né? Às vezes não é só a conversa, HCP, consumidor, a parte do ponto de venda no farma, você tem pessoas ali trabalhando que podem não estar naquela relação de consumo, mas que elas vão, através do trabalho e da cocriação com elas, a gente vai conseguir colocar ESG em prática. Então, essa embalagem que a gente lançou recentemente, ela foi fruto de um trabalho de workshop de cocriação com o catador de material reciclável. E a gente ficou se perguntando como que a gente faria, porque tem o medo da indústria, né? Tem um ponto que a Danone é B Corp, e ela nasceu, praticamente ela virou B Corp sem perceber, e a gente fica meio tímido em comunicar.
né? Como é que eu vou ser visto pelo mercado a hora que eu sair falando isso? Como é que eu falo isso? Como é que eu conecto com o benefício da categoria para a pessoa entender o que eu estou fazendo? E às vezes é mais simples, né? A gente num workshop com esses catadores, a gente querendo ter uma embalagem mais reciclável, eles trazem ideias, e foi a ideia de trazer uma embalagem transparente, PET, porque a hora que você tira o pigmento branco, você tem um impacto menor no planeta, mas, ao mesmo tempo, o material reciclável para esse catador, ele é mais valioso. Então, de alguma forma, a gente estava proporcionando para as pessoas terem um impacto positivo através do consumo das nossas embalagens, mas, ao mesmo tempo, um impacto positivo no meio ambiente, mas também para essa cadeia de valor, para que esse catador pudesse ter um trabalho ainda mais valorizado. Então, às vezes, a gente fica também muito ali na ponta da gôndola, só pensando ali, quando você tem uma rede, uma cadeia inteira que está ansiosa para trabalhar com você e gerar ideias juntos. Legal, gente. Eu adoraria passar amanhã conversando, né? Mas o tempo é sempre um fator. Acho que eu queria agradecer muito todos, né, pelo painel. Acho que a gente está no limite do tempo. Essa conversa não acaba aqui. Nós da Ipsos, todos os convidados, nos colocamos à disposição. Então, quem quiser estabelecer um contato, sinta-se à vontade. E mais uma vez, Silvia, Júlio, Carla e Tano, obrigado por terem vindo aqui conosco e dividir um pouco desse ponto de vista. Acho que abre o nosso horizonte, se conecta ao que o Marcos nos falou sobre propósito, sobre esse olhar holístico, e vai conversar um pouco sobre esse novo momento. O quanto eu tenho que ter o dedo no pulso para entender na hora, né? Então, muito obrigado e a gente segue, viu? Gente, acho que a gente vem falando muito. Deixa eu só ligar esse aqui. Acho que a gente vem falando muito sobre essa questão de velocidade, né? Então, assim, como as coisas elas são talvez nefrálgicas, né? Cíclicas, rápidas. E aí eu acho que tem um fator interessante, né? Todas as soluções elas vêm porque justamente a informação, quando ela é pensada, ela já está atrasada. E hoje, como a Carla colocou, como o Júlio colocou, como a Silvia colocou, a gente precisa ter um contato direto com os meus stakeholders, né? Eu preciso ter, às vezes, uma informação, checar, né? A gente sabe que o ambiente de percepção ele é volátil. Às vezes, uma única mensagem tem desdobramentos assim que eu que fico olhando os verbatins acho incríveis, né? Eu só queria passar porque cada vez mais a Ipsos tem trabalhado, né, nessa questão de você conectar marcas, pessoas e necessidades a este consumidor, ou a este paciente, ou a esse stakeholder, né? Então, quando você pensa uma solução como Ipsos Digital, ela traz velocidade, uma eficiência, porque eu tenho ali uma quantidade de pessoas que eu posso acessar em todos os países ali onde eu tenho a plataforma, são América Latina quase toda, mais de 30 países. É simples, porque ela é feita, na realidade, para ser ágil, para ser rápida, para ser agile, e ela está tudo em um lugar, né? E aí você consegue com que as pessoas dividam essa experiência em uma única plataforma, né? E aí, gente, aqui é só um exemplo como é muito simples hoje você, às vezes, tirar uma dúvida com o seu paciente, com o seu consumidor e ir à população atrás das informações, né? E aí eu acho que acaba um pouquinho, não a era do insight, porque o insight é o que está por trás, mas a famosa axologia, né, que a gente gosta muito. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Cada vez mais as nossas decisões vão ser pautadas em dados, né? E aí eu acho assim, quando a gente olha, né, você consegue uma penetração. Isso aqui foi 200 entrevistas que a gente fez em 4 horas. Né? Então, 4 horas de campo, você já sai com um dashboard. Então, a gente olhou aí para toda essa contingência da população de 18 a 55 anos, dividimos, né? E aí você tem ali, né, uma coleta extremamente rápida que você coloca aqui um exemplo do Brasil em todas as regiões. Então a gente sabe que algumas decisões de marca elas são regionais. Então, às vezes, eu preciso ter um pouco dessa percepção em determinada região do Brasil como todo e enxergar um pouco dessas diferenças. Consigo ter a amplitude de olhar os critérios de classe social, né, que é um dos que melhor embasam as nossas decisões, pensando em perfilamento de população, e você chega a conclusões muito rápidas. Aqui, a gente tinha uma curiosidade, né, se esse consumo de medicamentos e produtos para cuidados da saúde, qual que é a sensação? Que vai conversar um pouco com os dados que o Marco trouxe. E aí eu acho que para a calibragem que você tem, pensando às vezes em um forecast, ou às vezes um dado
né, que você precisa refinar, você vê ali que você tem 27% que vai aumentar, né, somado esses 8, você tem aí 35% que tem uma sensação de que vai aumentar esse gasto. Então, quando a gente olha para o mercado de saúde, ele não ficará como o mesmo. Então, existe ali a população falando que realmente vai se ter um consumo maior, né? E aí eu acho que uma curiosidade que a gente tem é como eu integro e se existe uma integração nos serviços digitais quando você pensa em indústria. Então, quando eu estou falando, às vezes, de uma solução que vai ter um alcance muito grande, a população está disposta a usar? Hoje, como que é o digital na percepção deles? E a gente vê claramente que a intenção de participar de programas de suporte ela é alta, 31%. Quando você olha os grupos de discussão entre pacientes também, mas quando você vai como canal de informação, às vezes para facilitar o caminho, esse número chega a mais de 60%. E um ponto que a gente tem visto muito de Omnichannel. Vocês sabem as ferramentas de prescrição que elas fazem, né, alguma propaganda ali para o médico, então ela passa a ser um agente vinculador de mensagem. E quando você olha se existe uma pesquisa do paciente em ambiente de internet, também tem. Então eu impacto o médico, eu impacto o paciente, eu tenho que estar lá. Então acho que a grande mensagem é: não dá para ser diferente, não dá para incorporar esse pulso que eu preciso da população. E, às vezes, quantas reuniões a gente não participa com uma lista de dúvidas, fala, isso aqui vai levar tempo. E eu posso, com uma solução muito simples, chegar às conclusões que, às vezes, no outro dia, eu já tenho algumas respostas. Então, acho que usufrua desse novo mundo, né? A gente vê que o gasto, né, quando você pensa nessas categorias de medicamentos e produtos para a saúde, ele perfaz ali mais do que R$100. E chega ali, você tem 5 aí, mais 2%, 7% que é acima de 1.000. Então, assim, você vê que a população é responsiva e entende, né, que existe esse gasto. E aí eu acho que a gente começa a falar um pouquinho do performance. Gente, dúvidas, nos encaminhem. Acho que aqui eu vou tentar dar um panorama que todos os anos eu dou. Acho que a gente tenta pegar um pouquinho desse termômetro de residual que fica no canal médico, né? O performance farmacêutica, como a gente chama, eles são mais de 650 especialistas divididos em pelo menos 16 especialidades diferentes ali. A gente, desde a pandemia, incorporou um pouco da performance digital, né? E aí tem um dado que é muito interessante. As empresas que deixam o melhor residual nas ações presenciais, elas ramificam para as ações digitais. Como pesquisador, qual que é a mensagem que isso me dá? Não adianta eu só trabalhar o digital e não adianta eu só trabalhar o presencial. Eu tenho que trabalhar o conjunto das soluções. Que quem vai bem presencialmente, qualquer solução digital, sem julgo, sendo melhor ou pior, ela tem uma responsividade de lembrança. Então aproveitem este momento, né, de você ter canais que você possa se ligar aos médicos, olhando as especialidades, elas são diversas. Queria resgatar alguns critérios do performance que é super importante. Ele é um projeto de cocriação junto com o time do Sindusfarma e a gente tem o compromisso como indicador de mercado em não levar nenhum tipo de direcionamento sobre a indústria X ou Y. Então todas as perguntas do questionário, elas são abertas. Né? Quando a gente pergunta em relação à imagem corporativa, seja pelo ângulo de inovação, de preferência, confiança ou recomendação, o médico escreve qual que é o laboratório que mais ele associa àquele KPI. Não existe nenhum tipo de auxílio, não existe nenhuma GenAI, nenhuma inteligência artificial para ajudá-lo, muito menos aquele complete a frase. Porque às vezes o celular ele já faz isso, né? O performance, ele tem a beleza, se o médico colocar laboratório com a letra A, não vai aparecer uma lista para ele escolher. Ele tem que escrever certo ou errado, que eu já vi laboratórios escritos de A a Z, né? Mas ele tem que escrever. Então, essa isenção nos permite estar aqui com o Sindusfarma, falando que realmente a gente está falando de destaques num conjunto de laboratórios que ele pega todo o mercado. Né? A gente não olhou para mercado privado, a gente não olhou para mercados de genéricos específicos, só focando naquelas empresas. A gente tem uma pergunta ou outra, mas o mercado ele permite a todos. Né? E a gente abre, né, os destaques, começando pela oncologia. Né? Então, a gente sabe aí o quanto tem sido disputado,
né, o mercado oncológico, principalmente com a chegada de novas tecnologias, e eu chamo de tecnologia porque ela vai além do medicamento. Acho que aqui a gente tem presente as plataformas, as terapias genômicas, que elas começam a aparecer aqui no ângulo de inovação, às vezes de preferência, confiança e recomendação. Então, acho que a gente vê claramente aqui, quando olha inovação, AstraZeneca, MSD, Roche, Pfizer, a confiança, né? Ela aparece ali, Astra, MSD e Roche, a recomendação ela vai se mantendo. Indo um pouco para a qualidade de produtos, a gente vê que a Eurofarma aparece aí como a que mais tem residual, AstraZeneca seguido, MSD e Roche. Presença, e aí a gente vê uma presença um pouco mais concentrada, né? Então, a AstraZeneca chega com 38% de lembrança de ser o laboratório mais próximo desse oncologista. MSD vem em segundo, com 23%, e você tem um conjunto de outras. Lembrando que aqui a gente coloca quem aparece nas 3 principais posições, né? Todos têm os nossos contatos, depois podemos conversar, porque existe uma lista. Sendo uma pergunta aberta, né, qualquer laboratório pode aparecer, seja na segundo, terceiro, 15º, 16º. O que a gente não divulga ao mercado é a lista completa para que ninguém tenha visibilidade em relação ao último, né? Eu acho que esse não é o trabalho de um índice, é mais mostrar o quão efetivo você está sendo ali na sua entrega. E aí, como eu comentei, né, existe um desdobramento das ações presenciais que ele permeia até as ações digitais. Então, quando você vai em planejamento dessa visita digital, você vê muito claro tanto a Astra, MSD e a Roche, que também vão ser as empresas de maior residual, seja na clareza, nos conteúdos ou nas melhores ações de marketing. Então, aqui eu acho que a gente consegue enxergar claramente que é um trabalho árduo, porque você tem um conjunto de laboratórios. Quem dera o mercado oncológico fosse construído de 3, 4 empresas, mas você tem ali várias atuando. Então, aqui a gente mostra aquelas que deixam uma mensagem para o médico mais efetiva. Indo para a hemato, né, a gente consegue ver claramente aqui a posição de inovação, a Janssen, a Novartis, a Astra, a Pfizer e Takeda aparecendo entre as top 3. Quando a gente olha um pouco dessa preferência, a gente consegue ver também outras empresas, né? A confiança ali, você vê que aparece Roche, Janssen, Novartis, a recomendação, a Takeda aparece com 7%, AstraZeneca, AbbVie, Novartis e Janssen juntas. Quando a gente coloca juntas, é porque elas tiveram o mesmo percentual de lembrança, tá? Indo para produtos na oncologia, você vê claramente a presença de empresas que têm uma posição, às vezes, um pouco mais focada em genérico, tem uma percepção dos médicos de uma entrega de genérico, e você vê que quando você está na presença, basicamente você tem Janssen, AstraZeneca, Novartis e AbbVie como as empresas mais associadas. Olhando no trabalho digital, como eu disse, eu acho que essa sinergia ela acontece, né? Então, quando a gente olha em planejamento, clareza, conteúdos e ações, a Janssen tem aí uma posição superior no ponto de vista numérico, seguido da Novartis, e aí no terceiro lugar você tem ali no planejamento de visita, além da Roche, a AbbVie, a Takeda. A clareza, você vê que a AbbVie ela fica ali em terceiro, conteúdos, a AstraZeneca ela chega também, né, em terceiro lugar junto com as outras, as melhores ações também em terceiro. Indo para neuro, né, aí a gente vê que vai mudando os universos. E eu gosto do performance porque ele me mostra a beleza de atuação da indústria farmacêutica. Eu consigo ver as indústrias que têm portfólio no sentido de ter uma variedade de atuação e aquelas que têm mercado-alvo, né? Então, assim, eu vou me dedicar a esta empresa, né? Aliás, a esta especialidade. Aqui acho que fica claro a presença da Libs em basicamente quase todos os KPIs, seja em primeiro ou em segundo lugar ali. Você vê a presença da Eurofarma também nos drivers de imagem corporativa, seguido de Axê, Pfizer, Roche, Biogen. E você vê a questão da proximidade do time comercial entre Eurofarma, Axê, Libs, Cristal e MS. Quando vai para os produtos, né? E aí eu gosto de dizer, acho que produtos de qualidade é o reconhecimento do médico sobre a qualidade, né? Sobre aquilo que o produto entrega. E quando você olha custo-benefício, é aquela curva de que cabe na minha estratégia de prescrição.
né? Então, assim, este produto, essa empresa, realmente ela consegue desenvolver produtos que cabem no meu receituário, né? Então, acho que esse é um ponto que tem que ser olhado sempre, porque estamos em um país de grandes desigualdades, e as desigualdades são preocupações que não é só locais, mas globais. Então, não adianta imaginar que a gente não tem um problema aí de preço, né? Só que nós somos empresas que provemos também acesso. Então, isso coloca para que a gente aí borbulhe, né, de decisões e de inovações dentro desse canal. Indo para a seara digital, quando você pensa na neuro, né, você vê tanto ali a Libs quanto a Eurofarma aparecendo como a primeira, seja em conteúdo, em clareza, em ações ou planejamento, mas você tem a presença de Novartis, Eurofarma, Pfizer também, na maioria deles. Eu acho que a reflexão é aquela que eu trouxe no começo. Se vocês perceberem, quem tem uma posição no presencial, ele vai se mantendo no digital. Agora, como explicar que eu não sou uma empresa tão digitalizada, em um momento onde eu estou gerando impacto? Cada vez mais, a gente da Ipsos não tem falado mais visita e revisita. Eu sei que é uma métrica da indústria, entendo ela, mas a gente tem convergido, né, para uma narrativa de impacto, porque não me adianta ir semanalmente naquele KOL ou naquele médico e não deixar um residual que me diferencie, ou não usar a plataforma digital, porque eu ocupei 5 minutos, 10 minutos ali na frente dele. Ele tem as outras 23 horas e 55 minutos para ser impactado por outros canais. E quando eu digo isso quando ele abre uma ferramenta de prescrição, ele vai lá, primeiro eles têm as propagandas, depois ele tem a opção de escolher. Então, assim, a propaganda hoje, a marca, ela pode ter um alcance muito grande. Por isso, como profissionais, vocês pensem em impacto. Visita e revisita não tem sido mais uma métrica tão eficiente. A gente vê empresas se diferenciando em mensagens e sendo que tem uma zona de visitação presencial menor, mas ela consegue gerar impacto porque ela está no congresso, às vezes com realidade virtual, ela está com chatbot, ela tem canais muito fáceis de ser acessados, ela consegue interagir, às vezes, com a área médica em uma velocidade muito grande. Então, assim, essas hipervelocidades, esses canais é o que vai fazer a diferença e tem feito a diferença ao longo do tempo. Indo para a psiquiatria, né, acho que você vê a presença da Lundbeck como inovação, com 34%, seguido de Janssen aí, um terceiro polo com pelo menos 4 empresas, né, Eurofarma, Daiichi, Pfizer e Libs. Quando você vai para a preferência, você tem também a presença ali tanto de Libs em primeira, Axê em segundo, e um conjunto entre Lundbeck e Torrent chegando em terceiro. Confiança também, ela vai passando, e um ponto também que eu gostaria que vocês olhassem é a interconexão que os drivers têm entre eles. Quando a gente fez a decisão sobre o estudo, né, e como a gente ia endereçar essa parceria com o Sindusfarma, existiu uma dúvida do que perguntar. E a gente foi conectando o processo de escolha e o processo de aproximação com esses médicos. Então, assim, eu passo por produto, eu passo por imagem corporativa, eu passo por essa relação de acesso que é muito importante, e eu passo por um drive de presença. A gente ouve em todos os locais que não é visto, não é lembrado. Às vezes é uma marca forte, histórica, ela vai se mantendo, mas não necessariamente se é uma regra tão binária, né? Basicamente, assim, se eu não estou ali presente em uma curva de tempo, talvez eu não ganhe prescrição. E a gente vê custo-benefício também pautado por essa empresa, a Lilly, a Momenta, a Nova Química, a Gemon, aparecendo ao longo do caminho. Na seara digital, com a psiquiatria, né, e a gente vê que a psiquiatria foi uma das mais beneficiadas pelo digital, né? Então, no sentido de atendimento, de levar assistência, é claro, né, gente? Eu falo isso, eu tenho até medo, porque existe um propósito quando você fala em telemedicina. Não podemos extrapolar que a telemedicina são para todos os atendimentos. E nós, como latinos, sabemos como a gente gosta de estar na frente ali do médico, de estar na frente do atendimento. Mas a psiquiatria gerou oportunidades, né? E aí a gente vê que as empresas estão surfando, né? Então você tem ali a Axê, você tem Libs, você tem Lundbeck, com soluções digitais que têm tido alcance nessa entrega. Indo para a Uro, né? Então, assim, você começa a ver a presença ali de Astellas, Apsen e Axê como inovação, preferência aparece a GSK, Axê e Euro, confiança GSK e Astellas com Axê e um terceiro polo, recomendação a GSK aparece ali como a principal.
Produtos de qualidade, né? A gente vê que você tem aí as empresas Eurofarm, MS, Axê também aparecendo. Os produtos, né? Desculpa, ali é genérico. Produtos de qualidade também aparecem, entrando a GSK e as telas. Melhor custo-benefício, você vê que tem um pool, é um conjunto de empresas grandes que tem uma entrega. E eu sempre digo, né? Quando você tem, às vezes, uma posição tão fracionada com um conjunto de empresas maior, significa que o meu desafio ali de retenção é muito maior. Né? Porque, assim, cada empresa dessa tem um time, tem uma relação e tem uma estratégia de entrega com esses mestres, seja direto ou indireto. Então, a minha luta passa a ser muito grande. E visitas a gente vê ali que faz parte desse repertório. Olhando o planejamento das partes digitais, olhando a clareza na comunicação e os conteúdos, a gente vai ver, né, as empresas que estavam no presencial aparecendo, né, daí você tem a Sheapsen, Euro, a GSK e as telas também nesse conjunto. E é dentro de tudo isso que a SG vai se plugar. Né? Lembra, a gente está falando de KPIs muito específicos. O representante está próximo de você ou não está? Quem oferece melhor custo-benefício? Qual a sua percepção de inovação? ESG vem dar aquela roupagem. Por quê? Eu tenho um oxigênio de uma nova mensagem, de uma plataforma para plugar aqui. Quem sabe na próxima onda a gente chega à conclusão que eu tenho que ter ESG como KPI. E aí nós, como profissionais, vamos endereçar isso. Por que a gente não faz? Acho que a indústria ainda não está amadurecida educando os médicos e falando com eles sobre as políticas de ESG. A gente sabe a dificuldade de explicar compliance para o médico, o que virou, às vezes, uma muleta, né? Eu que já acompanhei muita visitação, já tive muito com o consultor, eu vejo lá, qualquer coisa difícil. É compliance, viu, doutor? Nossa, compliance. Ele bota até a mão na cabeça, compliance, você sabe, nossa, essa empresa. Então, assim, gente, vamos fazer ESG ser uma bandeira para seja um KPI, porque é uma plataforma. Vocês viram aqui, vai muito além da embalagem, descarte, sustentabilidade. A gente está falando de equidade, a gente está falando de autenticidade, a gente está falando de acesso, de cadeia de valor, do meu propósito nos países que eu estou inserido, no que eu faço pela população brasileira e que tem fit com o processo de compra. Te digo uma coisa, todos participaram da Covid e viram, né, as diversas interpretações acerca de vacina. E essas interpretações chegaram aos médicos. O médico fazer a prescrição e o paciente entrar em um conflito ali com ele. Então, muito além de prescrever, ele tinha que desconstruir. Como você explica mecanismos de RNA para uma pessoa? Eu já fiquei feliz por eles terem aprendido a falar Pfizer, Janssen, AstraZeneca, mas pensa, então assim, são muitos desafios que se formam e faz parte desse processo de relacionamento vocês trabalharem com ele, né? Então, usufruam das soluções que têm aparecido para ajudá-los. Indo para a reuma, né, uma especialidade que eu tenho muito carinho, né, já trabalhei muito com biológica, enfim, respirei tanta reumatologia que a gente olha e a gente vê ali. E uma mudança grande, né, para quem é do mercado, vê que a maioria das citações nos KPIs e da frequência de presença dos laboratórios tem muito a ver com as novas drogas, né, com as novas terapias. Então, assim, muito além de inovação, elas permeiam por preferência, por confiança, por recomendação, fazem o trabalho de estar próximo desse profissional e entregam produtos ali, seja de qualidade ou melhor custo-benefício. Né? Então, acho que aqui fica claro que você tem muito pautado hoje que você tem essas estratégias por especialidade. Aqui no planejamento digital você vê a AbbVie, a Janssen e a Axê ali, a Novartis aparecendo, seja em planejamento, clareza, conteúdos e ações. Né? E aí a gente vai para a cardio. Né? A cardio, eu acho que você tem uma variedade de empresas conversando com a cardiologia, né? Quando você olha inovação a novo, né, aparece em primeiro, um segundo plano ali bem amplo, né, de Boehringer, Novartis, Pfizer, Astra aparecendo ali em terceiro, preferência, você soma a Torrent, você soma a Biolab e a Axê, confiança, entra a Pfizer ali também, a Boehringer aparece em primeiro e recomendação, você tem esse plano. Quando você vai na presença, você vê o trabalho da AstraZeneca e Torrent muito residual ali com eles. Biolab, Novo e Axê também aparece aí quando pensa nesses KPIs. Indo para o digital dentro da cardiologia, né, você vê que a Axê aparece em todos eles, seguido de Astra e somada a Novartis, Boehringer, Biolab, MS ali, primeiro, segundo e terceiro.
Uma coisa que é muito engraçado, né? A gente que olha os dados como um todo, tá aqui o pessoal da minha equipe que não me deixa falar sozinho, né? Eu não vou falar mentir, não, porque não é, né? É que todo mundo responde o bloco de digital. Ou seja, todo médico, seja ele daquela curva, quando a gente olha em nível de digitalização, se você pegar o conservador, aquele que a gente chama às vezes de late adopter, ele tem uma resposta para o digital. Né? Porque é um questionário aberto, ele poderia escrever, não tem, não sei, e todos colocam. Então é sinal de que, sendo do mais jovem, seja de um millennial, seja de um baby boomer, seja de uma geração Y, ele efetivamente tem uma ressonância às estratégias digitais. Então eu preciso estar atento a isso, porque às vezes a gente tem uma crença, e eu estou falando da cardiologia, porque quando você olha multiespecialidade, eu olho o tempo de formado, né, às vezes. Então, eu olho a dermato jovem, a hemato jovem, o cardiologista é sempre 20 mais, né? Você fala assim, eles falam, ele não vai ser tão responsivo. Todos têm o discurso de gostar do presencial. Quero o time aqui comigo, mas todos são responsivos às estratégias digitais. Como dizer para ele que ele usa uma coisa que ele diz que não gosta? E aí começa a beleza do que eu faço. Entendeu? Que é colocar na atividade ele em algo que ele acredita que não gosta, mas ele está ali. E eu gosto de resgatar isso porque existe uma crença de que a internet ela não tem uma cobertura no Brasil como um todo e assim é baixa. E aí quando você olha dados, seja de PNAD, IBGE e outras fontes, você fica com essa percepção de cobertura. Só que quando você olha a presença de uso, esse número bate muito próximo a 90%. Então, seja no IAPOC, estou eu, coitado aqui, daqui a pouco o IAPOC me processa, né? Ou no Chuí, você tem a presença do digital. Então, assim, reflitam sobre isso. E tirar um pouco essas crenças que a gente tem. A cardiologia, que eu sempre vejo lá, tempo de formado, 25, 30, 20, daí você vê um 18, 19, você fala, pô, então, assim, todos têm uma resposta interessante. Indo para a endocrinologia, que eu acho que é uma das especialidades que você tem uma discussão atual, né? Basicamente a gente traduz aqui um pouquinho dessas mudanças em estilo de vida, essa mudança da população. A última atualização que a Ipsos fez sobre ganho de peso, a gente tinha ali mais de 5 quilos ganhados, né? Versus a média global. Então, assim, realmente a endocrinologia ela tem um protagonismo, assim como você teve outras especialidades em outros momentos. Né? A gente vê que saúde mental é uma discussão forte, ela respalda não só na psiquiatria, mas o quanto esses profissionais têm que estar preparados não só para lidar com a dor física, mas os impactos e desdobramentos mentais que ela pode ter. Hoje, saúde mental é importante. E aí, olhando para a endo, quem tem feito um residual e tem deixado uma mensagem? Em inovação, me chama. A gente vê que é um número alto, 77%, né? E no performance a gente vê, às vezes, uma disputa, né? 15, 20, 25, a outra com 17, 16. Então você vê que é uma guerra. Quando você vai para a Enox, olha 77, existe uma posição de reconhecimento da Novo que a gente tem que deixar registrado aqui. Né? Então, assim, são 77% de citações falando da Novo sobre inovação. Ou seja, a cada 10 aí você tem 7, 8 médicos que falam a Novo Nordisk, de forma aberta, ele não é estimulado a nada. Você tem Lilly, você tem a She, você tem a Abbott, você tem a AstraZeneca, você vai ver que confiança, você passa por um pool muito grande. Então, o fato de ser inovador, de ter preferência, não quer dizer que eu sou a única que gera confiança. E aí, por isso que a gente tem que trabalhar os KPIs como um todo. Presença, a gente vê que Sanofi aparece ali, você tem Medley quando fala em genéricos junto com a She, você tem produtos de qualidade, Astra, Lilly, Novo, melhor relação custo-benefício e o time comercial ali também. Esse trabalho digital ele fica mais equalizado, né, quando você pensa nas companhias. Então, você fala em planejamento de visitas, tem Novo, Lilly, a She, junto com a clareza da comunicação, os conteúdos e as ações de marketing. Indo para gastro, né, acho que a gente vê ali a Takeda performando muito bem em inovação e presença com 47%, seguida de Janssen, seguida de Pfizer. A gente vê que a preferência, você soma She, você soma MS, a confiança. E uma coisa que é importante eu falar aqui, por mais que eu veja aparecendo nos dados de imagem corporativa, quando a gente analisa as empresas que têm inovação, mas você vê presença
de outras companhias ou drogas históricas. Então, existe um reconhecimento. Então, também é o seguinte, quando você faz um blockbuster, que você tem uma droga que deixa um impacto, que ela tem uma utilidade, você vê que ela vai aparecendo ao longo dessa relação, né? Então, assim, é importante, é claro, você trazer um pouco dessas novidades e trabalhar preferência e confiança, mas também entender que existe uma questão de portfólio, de presença e de acesso muito forte. Indo para planejamento digital, né, a gente vê que Takeda, Shea, MS, Janssen, Euro ali e Apsen aparecem como as melhores, tá? Indo para pneumo, a pneumo é um universo onde a gente vê a presença da GSK muito forte, né? Então você tem ali de inovação 67%, de preferência 31%, de confiança 79%, junto com recomendação. A Boehringer vem como segundo, e um pool terceiro composto por Chiesi, Achei e Astra. Quando você olha produto, vai dentro dessa seara, né? Daí você soma Achei, soma Eurofarm e presença. Você vê que você tem a GSK ali muito forte em termos de presença, a Chiesi ali com a Boehringer e a Achei. Indo para os destaques digitais, né, a gente vê que a gente segue um pouco desse trieto, né, entre GSK, Chiesi, Boehringer, somada a Shea e AstraZeneca ao longo do caminho, né. E aí a gente vai olhar um pouco da otorrino, né, acho que a otorrino, a gente tem também a GSK ali aparecendo, a Takeda, a Sanofi, a Euro, a própria Mantecorp, né, que ela acaba aparecendo tanto em custo-benefício, ou em proximidade, ou em visitação, mas a gente vê que fica um pouquinho mais diluído, né, em termos de presença dos laboratórios. A otorrino, em termos digitais, a gente vê que a Achei tem uma primeira presença, seguido de Euro, e a Mantecorp como as empresas que mais associam. Indo para gineco, né, a gente vê que você tem uma presença da Libs ali, nos drivers de imagem corporativa, seguidos de Bayer e Achei. Aparece Organon, Eurofarma ali também. Quando você vai para a presença de proximidade e os representantes, você vê ali que você tem Libs, Achei, Euro também aparecendo. Qualidade de produto, soma-se a Bayer, né, em terceiro local, em terceira posição. E melhor custo-benefício ali, você tem Euro, Achei e Libs. Digitalmente falando, né, a gente vê que a Libs tem uma entrega aí que próximo, mas ainda numericamente é maior, seguida de Achei e Eurofarm, e a Bayer aparecendo nas melhores ações de marketing ali, também em terceiro. Indo para a pediatria, né, então vamos falar um pouquinho do atendimento às nossas crianças, né? Então, assim, você vê, né, que em termos de imagem corporativa ali, seja por inovação, por preferência ou por confiança, você tem a presença de Achei, de GSK e de Euro. De presença de proximidade, você vai ver a GSK, a Eurofarm e a Achei aparecendo, e melhores representantes, a Achei, Euro, a Sanofi e Mantecorp. Qualidade, né, em custo-benefício, também aí se soma a MS ao longo do caminho. Quando você vê o processo digital, né, acho que fica claro que tem a Achei, GSK e Eurofarma assim, muito forte, somada ali a Momenta como planejamento de visita e Sanofi, uma presença um pouco menor, mas que se destaca em terceiro. Melhores ações de marketing, você tem a Achei, Euro, MS e GSK. Na dermato, né, que eu acho que tem também uma discussão interessante, né, porque ela flutua, né? A gente que é de portfólio, a gente vê que aqui a gente talvez tenha uma pegada ali clínica, um pouco também, mais estética. Então você vê a presença da Galderma, né, trazendo ali essa lembrança. Você vê ali a presença de La Roche-Posay, do grupo L'Oréal. Você vê ali a Eurofarma, a Novartis. Quando você desce para essa presença de visitação, você vê a Galderma aparecendo em primeiro, seja nos representantes ou seja na proximidade. Um segundo plano onde você tem a Achei, você tem Mantecorp, e num terceiro de presença você tem Vichy, você tem La Roche ali, né? Então, quando a gente olha, quando a gente depura a especialidade, e eu posso contar um pouquinho do que a gente fez. Há 2 anos atrás, a gente separou a dermatologia estética da dermatologia clínica. Então, assim, vamos pegar... vou dar um exemplo, né? O médico das doenças de psoríase, urticária, e vamos pegar o médico que está nos injetores, que está no dermocosmético. Existe uma sobreposição, a gente teve que juntar.
Porque, assim, mais que eu perguntasse, a presença dessas companhias é forte. Então, assim, na cabeça do médico, ele pode ter uma dedicação, ele pode estar fazendo mais clínica, só que a presença das empresas focadas à pele, digamos assim, ou envelhecimento, ou estético, ela aparecia, tá, gente? E vale reforçar que essas empresas, eu estou falando do ângulo estético, mas você tem as indicações clínicas, né, que elas têm dentro do seu portfólio. Isso vai performar também quando você pensa no trabalho digital, né? Então você vê aí Galderma, La Roche, Mantecorp, Axê aparecendo, a Vichy também aparece. Quando você vai para a ortopedia, né? Aí você vê a Mantecorp aparecendo em vários KPIs, você vê a Axê, você vê a Grunenthal em inovação, né? Você vê a Apsen aparecendo com MS ali. Em termos de presença, você tem ali a Grunenthal, a Mantecorp, a Axê, a Biolab e a Euro, e qualidade, né? Custo-benefício também você vai orbitar dentro dessas empresas, tá? O trabalho digital na ortopedia, a gente vê que a Axê fica em primeiro, seguido de Mantecorp e seguido de Apsen ali em um bloco, quando pensa em clareza e objetividade, trazido por Eurofarma e MS. E a última, né, que é a clínica geral, que daí eu acho que... E aqui vale falar, né, é como o médico se autodeclara. Né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil, por mais que se caminhe um tratamento com especialistas, o médico que está em uma UBS, efetivamente, ele faz o atendimento clinicão. Então, acho que esse é um trabalho que toda a companhia acaba olhando, porque seja em um early stage ali, no primeiro atendimento do paciente ou ao final, você tem a presença de um generalista tendo essa interlocução. E aí você vê uma variedade, seja de Axê, de Eurofarma, de Libs, de Pfizer, de MS, Mantecorp, Momenta aparece aqui, né, aparecendo em todos os KPIs. Então aqui você tem uma versatilidade, né, das empresas que aparecem, né? E aí quando você vai para a clínica, né, em termos digitais, você vê aí que planejamento Axê, Eurofarma, você tem Libs, você tem GSK, Clareza e Objetividade Euro, Axê e Libs, conteúdos Axê, Euro e Libs e Mantecorp, e melhores ações ali Axê, Euro e Libs também. Gente, esse é um dado que, por mais que a gente faça um evento, né, ele é interessante, porque a gente fica olhando rankings. Então, eu tento dar um pouco de contexto. Acho que a Agenda Y trouxe muito sobre contextos. Né? Eu queria... Sempre a gente tenta melhorar, acho que esse é o processo. Queria pedir a gentileza, a gente tem um questionário de avaliação do evento, né? O que vocês acharam? Tem algumas perguntinhas, né? Porque eu acho que a gente está sempre tentando nortear a nossa bússola, né? Que é como interlocutar com a indústria farmacêutica e com os diferentes stakeholders, que é o que a gente poderia ter de soluções também. Então, eu peço que vocês respondam, faça essa gentileza. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa manhã. Para mim foi sempre bárbaro eu poder compartilhar e poder trazer a visão em um estudo que ele tem 7 edições, mas a gente discutiu 8 anos. Ficamos 1 ano discutindo o modelo de questionário, o KPIs e a composição de amostra. Esse deck ele vai ser compartilhado com o Sindusfarma, que deve fazer o envio para vocês colocar no repositório deles. E, é claro, o time da Ipsos está super à disposição. É só nos escrever, a gente vai enviando também. Então, esse primeiro time que está ali, que a gente já tem cadastrado no e-mail, a gente vai fazer esse primeiro envio via Sindusfarma, mas sintam-se à vontade de conversar conosco. Então, acho que eu queria agradecer a todos, agradecer em nome da Patrícia, do Marcos, a presença, e dizer que a gente continua nessa jornada. Muito mais, eu brinco, né? A gente vai construindo amigos, né? Muito mais do que clientes, e aí eu gosto do que a Carla falou, as pessoas são histórias, né? Eu que estou aqui há muito tempo, eu vejo as pessoas já passaram por algumas casas, e às vezes você está falando da pessoa. Então, assim, acho que a gente se conhece, a gente conversa e a gente está muito próximo de vocês. Então, o que vocês precisarem, contem conosco, né? Mesmo que não seja referente à pesquisa, mas eu acho que a gente está ali caminhando junto nesse novo mercado. A gente viveu uma pandemia com a indústria farmacêutica e agora a gente está neste momento onde as coisas são muito enérgicas, hipervelozes, microsegmentadas, que a gente está junto ali. Então, meu bom dia a todos, uma boa semana ali. Amanhã é o sextou e a gente se vê numa próxima oportunidade, gente. Obrigado a todo mundo.